Em tá certo? Que foi um eixo de discussão, onde a gente falou sobre letramento digital, onde nós falamos sobre tecnologias educacionais, né, e outros recursos, discutimos um pouco as nossas experiências, conversamos aqui o eixo temático, e hoje a gente vem para o eixo mais prático, tá certo? Como eu falei ontem, tá certo? Esse encontro de hoje é para quem tem realmente pouco conhecimento de como utilizar essas ferramentas, ou que tem algumas dificuldades. A gente vai tentar falar sobre essas ferramentas de modo bem geral, mas de um modo também que você consiga entender algumas coisas, consiga utilizar alguns recursos que talvez você não conhecia anteriormente, tá bem? Então, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre tecnologias da informação e comunicação para a organização, né, para estratégias do ensino remoto, enfim, né, todas as tecnologias que a gente utiliza para, né, boas tecnologias que a gente utiliza para fazer o ensino remoto, vamos dizer assim, né? Realizar o ensino remoto, enfim, tanto enquanto estudante, quanto professor, por aí vai, tá certo? Então, só informando, tá, pessoal? Ontem, eu passei o formulário de frequência no final, não sei se todo mundo teve acesso. Se caso você não teve acesso, não se preocupe que eu vou deixar as 2 listas de frequência aqui no final, tá certo? No final de todo encontro, eu vou disponibilizar 2 listas de frequência e você acessa para ter o seu certificado, né, na sexta-feira, tá bem? Então, respondam lá, tá certo? Só isso mesmo de informe, eu acho que não esqueci nada. Então, acho que a gente já pode iniciar o nosso encontro, beleza? Conseguem me ouvir? Estão vendo aí a apresentação? Estão de boa aí? Tá dando certo? Acredito que sim. Pronto, então vamos lá, vamos iniciar, tá certo? Vamos iniciar. Então, né, no mini curso do Laboratório de Práticas Disciplinares, hoje, no dia 2, nós vamos falar sobre as tecnologias da informação e comunicação para a organização do ensino remoto, tá certo? Então, em termos gerais, hoje estaremos aqui, eu e Carol também, daqui a pouco ela vai se apresentar. Eu falarei aqui, conforme que a gente tem lá na nossa cartilha número 2, das tecnologias de informação para a apresentação de trabalho e para a organização de calendário, que são justamente, né, as tecnologias que a gente mais utiliza nesse ensino remoto, nesse período de ensino remoto, que envolve o calendário, você conseguir se organizar, marcar reuniões, esses tipos de circunstâncias, e envolve também as apresentações, né, de você montar ali uma apresentação bacana, uma apresentação legal, seja para uma aula, para uma conferência, né, para um seminário de alguma disciplina, dentre outras circunstâncias, tá certo? Mas, antes de tudo isso, é importante nós entendermos, né, o que de fato vem a ser uma tecnologia da informação e comunicação, né? O que elas são, né? Do que tratam essas tecnologias e como elas funcionam. As tecnologias da informação e comunicação, pessoal, segundo o Lobo Maia 2015, essa referência você pode consultar lá nas nossas cartilhas, tá certo? Elas são formas, segundo esse autor, as tecnologias da informação e comunicação, a gente chama de TIC, o TICs, tá certo? São formas de gerar, armazenar, veicular e reproduzir informação, seja por meio de hardware, software ou telecomunicação, certo? Nesse momento, eu imagino que possa ter pessoas que não saibam, por exemplo, o que vem a ser hardware e software, né? Às vezes existe essas circunstâncias, né? Então, assim, as tecnologias da comunicação de informação são toda forma que você tem de armazenar, veicular e reproduzir informação. Você pode fazer isso por meio de rádios. O que são os rádios, né? Que a gente tem aqui, rádio. Cadê o mouse? Tanto, rádio. O que são os rádios, né? São tudo aquilo, só para você entender de forma mais objetiva, são tudo aquilo que é físico, né? Tudo aquilo que fisicamente você consegue tocar e que serve para armazenar, vincular e reproduzir informação. Aí você pergunta, como assim, Leonardo? Por exemplo, o computador você consegue tocar, e ele, né, consegue, né, ele armazena, veicula e reproduz informação. O fone de ouvido que você usa, né, para poder ouvir a aula, falar na aula, por exemplo, também é vamos dizer assim, uma tecnologia da comunicação e informação, é um rádio que serve para aquilo, tá bem? Seja também o seu pendrive, por exemplo, aquele pendrivezinho, é um rádio que serve para armazenar informação, tá certo? Então, a gente tem tanto os aparelhos físicos, quanto tem os aparelhos mais virtuais, que a gente não consegue realmente tocar,
né? E esses aparelhos virtuais que a gente não consegue tocar, que envolvem sistemas, aplicações web, aplicativos Android, são o que a gente chama de software, tá certo? Então, é sistema, é aquilo que eu não consigo tocar. Eu estou falando assim para que vocês entendam melhor. Tem toda uma discussão a respeito, mas eu estou sendo mais prático, tá certo? Então, software seria aquilo que a gente não pode tocar, entendeu? Então, a gente tem diversos sistemas que a gente utiliza na educação, enfim, para a vida, que a gente não consegue tocar, que servem justamente para armazenar, vincular e reproduzir informações, tal qual o SIGA, tal qual o Google Meet aqui, o Google Drive, dentre outras circunstâncias, né, dentre outros aplicativos. Então, em suma, em resumo, é disso que se trata as tecnologias da informação e comunicação, né? Tem uma diferença de TI para TICs, então, se a gente pensar em TI, tecnologia da informação e TICs, a gente tem que pensar na TI enquanto na hierarquia num grau maior, enquanto a TIC está em um grau menor, né, mais específico, tá certo? Então, é tudo aquilo que você utiliza, seja por meio de rádio, aquilo que é físico, ou por meio de software, aquilo que é sistema virtual, para armazenar, veicular e reproduzir informação, tá certo? E na educação, o que é que a gente faz a não ser isso, né? A não ser veicular, reproduzir informações e conhecimentos. Por isso que as tecnologias da informação e comunicação, da comunicação e informação, né, elas têm sido tanto utilizadas, né, nesse período de ensino remoto. Bem, um exemplo de tecnologia da informação e comunicação nesses períodos virtuais, a gente tem o SIGA, por exemplo, que é muito comum, né, quem faz universidade. O SIGA serve para veicular, transmitir informações também. E é um sistema que eu não posso tocar, então é um software, tá certo? A gente tem o Microsoft Teams também, como nós temos o próprio Google Meet, dentre outras diversas plataformas, tá certo? As tecnologias da informação, na educação, elas podem servir para muita coisa, né? Se a gente pensar assim, a evolução das tecnologias permitiu que a maioria da população tenha acesso à informação, o que traz mudanças profundas em várias áreas do saber, principalmente no campo da educação, onde essas tecnologias podem ser utilizadas de formas criativas e objetivas. Então, a gente consegue, né, na educação, a gente tem que pensar da seguinte maneira, em como utilizar esses recursos de forma a contribuir, né, para o fazer acadêmico, para o fazer escolar, tá certo? Por exemplo, o Google Meet, ele nunca foi pensado em sua ideia principal, antes de todo esse contexto pandêmico, enquanto plataforma para o ensino de aula. Ele passou a funcionar assim depois, com o tempo, né, mas a princípio a ideia principal não era essa. Então, ele era uma tecnologia ali que não era utilizada para a educação, mas que passou a ser a principal e talvez a mais utilizada nos dias atuais. Então, é você se utilizar dessas tecnologias, né, para o fazer científico, para o fazer acadêmico, principalmente para o fazer escolar, né, para os estudos, tá certo? Então, a gente sabe que no atual contexto, né, as tecnologias com os alunos, elas já é algo bem, assim, bem próximo, só que ao mesmo tempo que a gente percebe que existe uma proximidade dos alunos, dos estudantes, dos nossos colegas com as tecnologias, existe também uma distância, porque não é todo mundo que sabe manusear essas questões, né? E é por isso que a gente pensou nesse mini curso, nesse dia de hoje, nesse dia mais prático, né? Para ensinar o básico ali do básico, para que a pessoa possa montar uma apresentação legal, para que a pessoa possa marcar uma reunião, por exemplo, né? Para que a pessoa possa, por exemplo, né, aplicar, fazer um formulário. Então, são essas questões básicas, né? Porque, apesar desse contexto, né, em que a gente está né, lidando há praticamente um ano com esses mecanismos tecnológicos, ainda é comum, principalmente a gente aqui do PET, que trabalha muito com monitoria, com laboratório, tá certo? É muito comum a gente lidar com alunos que apresentam muitas dificuldades no manuseio virtual dessas tecnologias, tá certo? Então, muitas vezes, por vezes, tem alunos que nos procuram para ajudar a fazer o slide, porque não sabe como manusear o PowerPoint, como colocar uma imagem, colocar um tópico, por exemplo. Então, por isso também que a gente, quando fez as cartilhas, pensou nessa segunda cartilha, que ela é bem mais tutorial, tá certo? Então, hoje, nesse nosso encontro, nós vamos ver na prática como isso acontece, né? Esses aspectos básicos para você montar uma apresentação, enfim, dessas TICs aí que são fundamentais para o fazer acadêmico,
o fazer escolar. Então, eu vou apresentar aqui um conjunto de dicas para vocês, como vocês podem utilizar, alguns mecanismos que o PowerPoint tem, que o Prezi tem, que a agenda do Google tem, tá certo? Para a gente conversar hoje, tá bem? Então, em termos gerais, isso que diz respeito às tecnologias da informação e comunicação. Você quer aprofundar na leitura, lá no nosso material também tem referências e sites para você ver. Bem, então, falando sobre tips para apresentação de trabalhos, né, algo que é muito comum nesse contexto, tá certo, pessoal? Muitas das vezes, a forma como você apresenta, dentro desse contexto virtual, diz muito sobre a qualidade do seu trabalho, a qualidade do que você está falando, então é sempre bom a gente ter em mente o manuseio correto e coerente dessas plataformas, tá certo? Porque às vezes a pessoa sabe até montar o PowerPoint, só que não consegue configurar tudo do jeito certo, os tópicos com o mesmo tamanho, as fontes com o mesmo tamanho, aquilo acaba ficando uma coisa visualmente desorganizada, tá bem? Então, em termos gerais, alguém mandou alguma dúvida, alguma mensagem? Pronto, a apresentação do Google também é um recurso, né? Hoje, particularmente, eu vou falar desses dois, do PowerPoint e do Prezi, tá certo? Beleza? E também tem, como a Marina falou aí no chat, a apresentação do Google, do Google, que é online, né? Mas hoje, conforme que a gente tem nas nossas cartilhas, nós vamos falar sobre o PowerPoint e sobre o Prezi, tá bem? Primeiramente, o PowerPoint que a gente já conhece, é nosso conhecido, muita gente já viu ele ali desde meados de 2006, meados de 2009, já mexeu com o PowerPoint ali, tá certo? Então, o PowerPoint, ele faz parte de um pacote, né, da Microsoft, juntamente com o Word, o Excel e outros programas, né? Levando em consideração as suas características, na maioria das vezes, ele é a melhor opção oferecida, e pela Microsoft, é realmente a melhor opção oferecida, né, para preparar uma aula, lançar um produto, ou comunicar alguma ideia, alguma apresentação, né, por aí vai, né? O programa, ele possui o formato de arquivo que a gente chama de PPPT, tá certo? Que é para criar arquivos de apresentação, e o formato PPPS, tá certo? Para fazer apresentações diretas. Aí você diz assim, Leonardo, que diabo é PPPT, PPPS, eu não estou por dentro desse sistema. Não precisa se preocupar, porque hoje, atualmente, né, depois de 2010 por ali, hoje ele usa o formato PPTX, aí ele é multiplataforma, né, ele pode ser executado em outras máquinas, em outros sistemas operacionais também, tá certo? O PowerPoint, tá bem? O PowerPoint, ele é o mais utilizado, muita gente briga com o bichinho, mas em termos gerais, ele tem muitos recursos interessantes que a gente pode utilizar e montar uma apresentação legal e bacana com ele, tá bem? O PowerPoint, certo? Outra que a gente utiliza, que é mais atual, e que é, inclusive, que eu estou montando essa apresentação aí. Eu não sei se vocês conseguem ver, quando eu mexo aqui, ó, vem uma bola vem para outra, vai a movimentação e tal, né? Isso aqui é o Prezi, isso é o Prezi, tá certo? Segundo o site lá oficial da plataforma do Prezi, esse recurso é um recurso, tá certo? De apresentação, e que tem a missão justamente de reinventar o modo como as pessoas compartilham conhecimento, contam história, de como as pessoas se apresentam, né, na verdade, apresentam as informações, se apresentam, enfim, tá bem? Então, ao contrário de slides, que muitas vezes é comum a gente ter, né, que às vezes muita gente diz que o slide me põe muitos limites, eu não consigo me expressar da forma que eu queria, né, aí o Prezi, ele vai oferecer, ao contrário de slides, tá certo? Ele uma tela de zoom, assim, ilimitado, diversos recursos de movimento, tá bem? Além da capacidade de mostrar as relações entre a ideia geral e os pequenos detalhes, né? Como assim, ideia geral e os pequenos detalhes? A ideia geral aqui, aí você volta para o pequeno detalhe, ó. Você volta para a ideia geral, aí vem para o pequeno detalhe de novo, ó. Essas circunstâncias que o Prezi oferece, tá certo? Lembrando que ele é um aplicativo em nuvem, pessoal. Então, assim, se você tiver problemas com a internet, talvez o Prezi não consiga lhe ajudar. Tá bem? Ele é muito bom. A profundidade adicionada, você consegue fazer diversas coisas, tá certo? Então, se você, assim, tá buscando, se você busca, opa, consegue me ver aí, né? Tô com medo da minha internet cair. Nesse sentido, se você busca uma apresentação mais interativa, com movimentos,
Oi. Tem uma dúvida no chat. Pronto, vou ver já já. Pronto, obrigado. Certo? Então, se você busca uma apresentação mais interativa com movimentos e recursos, você pode utilizar o Prezi. O Prezi, essa plataforma para o formato PDF, já tive experiências com PPTX e não funcionou. Aí tive que transformar em PDF para poder apresentar. Pronto. O Prezi, ele é uma plataforma para o formato PDF? Não. Eu costumo utilizar ele de modo online, tá certo? Porque com o modo online, eu consigo... Você tem a opção, sim, de salvar ele como PDF, mas no modo online é que eu consigo fazer essas circunstâncias aqui, ó. Porque se você fazer em PDF, ele vai só mesmo passar que nem um PDF normal, não tem essas movimentações, né, ó, de ir para o 2, ir para o detalhe específico, voltar para o início, ó, não tem essas questões. Então, você pode sim, claro, tá certo? Utilizar o PDF, tem um modo Tocado também, como o Mano falou, você consegue baixar a apresentação com os movimentos, se você quiser fazer o uso. Né? Daqui a pouco eu vou falar do modo pago para vocês, né? Mas dentro do contexto gratuito, é melhor utilizá-lo online. Já tive experiência em que o PPTX não funcionou, aí tive que transformar em PDF. É verdade. Você vai, a depender do sistema e da versão do PowerPoint que você utiliza, o PPTX ele pode apresentar algumas circunstâncias, mas é só mesmo questões que envolvem configuração, né, do seu aplicativo, no caso, tá bem? Então, é sempre bom utilizar as versões mais atuais, não sei se no teu caso era a versão mais atual, 2016, por exemplo, do PowerPoint, mas é dentro dessas circunstâncias. Beleza? Tranquilo aí, Elizabeth? Tá tranquilo? Já já a gente vai ver. Era a versão mais antiga, pois quando você está dentro é muito comum também acontecer isso, né? Mas tranquilo, certo? Então, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver na prática como funciona, tá bem? Só terminar de apresentar, certo? Com esse aqui, são as dicas para apresentação de trabalhos que a gente tem lá na nossa cartilha, que a gente vai conversar um pouco também sobre elas hoje mesmo na prática, como é que funciona. Bem? Agora, tics para organização de calendários de reuniões, pessoal, eu acho que não tem outra. Pode até ter outra, pode até ser interessante, mas acho que a mais completa, pela nossa própria experiência enquanto PET, né, principalmente depois desse período remoto, é o Google Agendas, né, a agenda do Google, o calendário do Google, que tem essa versãozinha aqui agora atualizada dele, certo? Então, o que é o Google Agenda? O Google Agenda, né, você consegue, através dele, organizar o seu dia, receber lembretes de eventos, receber informações ali de datas, esse tipo de coisa, né, na caixa de e-mail, no celular, pode anexar arquivos, documentos em seu evento, enfim, marcar reuniões. Através do Google Agenda, você consegue fazer ali uma gama de coisas, notificar os seus convidados e, enfim, com 3 dias de antecedência, com 1 dia, com 2, tá certo? Então, com o Google Agenda, você tem ali uma plataforma que lhe permite marcar compromissos, reuniões de modo muito fácil, né? Porque aí você também tem acesso, e é isso que a gente vai falar, à agenda dos seus amigos, por exemplo, tá certo? É para saber qual dia que o seu amigo está disponível, qual dia que não está, através de um mecanismo de compartilhamento da agenda, tá certo? Né? Onde é que a gente encontra o Google Agenda? Às vezes a pessoa não sabe, não conhece, não faz uso. Mas esse mecanismo, ele funciona de modo simultâneo em diferentes plataformas. Então, eu tenho o meu Google Agenda aqui logado no computador, né, porque eu entro com o meu Gmail, tenho aqui nele no meu computador, na mesmo modo que eu tenho ele no meu celular. Então, se eu marco um evento, e eu vou mostrar para vocês, se eu marco um evento no meu computador lá, assim que eu abro o meu celular, aparece aqui também, tá? Então, ele é multiplataforma, ele funciona em simultâneo, tá certo? Então, você pode ter ele no seu smartphone, pode ter ele no seu tablet, pode ter ele no seu computador, tá certo? Pode ter a versão dele no PC, que basta você, né, acessou aqui, o Gmail, pá, colocou no Gmail, vai lá na aba de ferramentas do Google Maps e encontra o Google Agenda, e lá você marca a reunião, marca a sua aula, marca o seu encontro, o seu compromisso, dentre outras questões, tá certo? Então, assim, por que a gente falou no Google Agenda na nossa cartilha? Porque realmente ele é o diferenciado, tá certo? Ele trabalha offline, ele é uma ferramenta bastante segura, é uma ferramenta multiplataforma, ele possui agendamento inteligente, ou seja, você
agenda uma reunião e ele sozinho notifica as pessoas de quando essa reunião vai acontecer, ele faz todo esse processo, tá certo? Funciona em qualquer smartphone, tá certo? No seu iPhone também, se você tem um iPhone, funciona também, né? Dentre outros atributos. Então, de todo modo, é a melhor plataforma, a melhor ferramenta que a gente tem para organização de calendários, e é por isso que a gente, na nossa cartilha, abordou o Google Agenda, né? Tem lá uma série de um tutorialzinho, um pequeno tutorial de como você, por exemplo, criar um evento, tá bem? Lá, tutorial bem básico, tá certo? Google Agenda. E, então, né, já que a gente discutiu sobre isso, ó, já que a gente já falou sobre isso, né, ó, no tempo 3, vamos ver como isso funciona na prática, vamos ver como isso acontece, né? Mostrar aqui alguns recursos interessantes, beleza? Bem, vamos nessa. Eu vou só encerrar essa apresentação e começar a outra compartilhando. Eu acho que dá certo, peraí, não sei se vocês... Ah, não, eu vou ter que compartilhar tudo de novo. Beleza, pessoal? Conseguem... Tem uma travada aqui. Eita. Tem uma travada aqui. Conseguem me ouvir, né? Tranquilamente. Conseguem me ouvir, pessoal? Por favor. Tá de boa? Sim, Léo, estamos ouvindo. Pronto, aqui deu uma travada aqui. Sim. Então, vamos apresentar aqui tudo para a gente ver como funciona isso na prática, tá bem? Aí, vai dar tudo certo. A tela inteira. Tá bem? Dentro do nosso PET, a gente tem a comissão de comunicação, aplicação, segurança digital e comunicação. E o PET, que eu faço parte, tá certo? Então, eu tenho um curso técnico de informática, só bem enquanto apresento, informo vocês, tá certo? Aí eu ajudo as colegas nessas circunstâncias aí que envolvem a virtualidade, tá bem? É isso aí, certo? Então, tá apresentando aí, vocês conseguem ver, né? Vamos lá, vamos primeiro, de apresentação de trabalhos, vamos falar primeiramente do PowerPoint, tá certo? O PowerPoint está aqui, conseguem ver aí, né, a tela inicial dele? Estão vendo aqui, você abriu o PowerPoint, opa, deixa ele dar uma, às vezes ele dá uma respiradinha, né, só manter pronto, respirou, voltou aqui. Então, essa é a tela inicial, pessoal, do PowerPoint, tá bem? Aí, tem um ponto que daqui eu já destaco, tá certo? Muita gente não utiliza o PowerPoint devido a essas circunstâncias aqui, deixa eu mostrar, que envolve a ativação do produto, tá certo? O produto não é ativado. Aí fica aquela barra vermelha que te impede de utilizar os diversos recursos que o PowerPoint oferece, tá certo? Se você está nessa circunstância e que o Office fica pedindo aí direto, né, a ativação, é só procurar algum técnico de informática ou então adquirir aí o pacote Office original, né? O meu aqui vocês podem ver que é original, eu consegui lá pelo técnico de informática que fui eu mesmo. Mas enfim, se você tem esse problema, procura um técnico de informática ou adquire lá o oficial, o produto oficial do Office, tá certo? O meu aqui, ele tá de boa, tranquilo, tá bem? Então, se você tem esse problema ali que fica ali vermelho e não consegue utilizar, procura o técnico de informática, tá bem? O técnico mais próximo, tá certo? Então, essa aqui, ó, é a tela inicial do PowerPoint, ó. Você tem esses modelos, eles apresentam, às vezes, a apresentação que você já tem aqui, tá certo? Tem informações, salvar como, essas coisas aqui de arquivo, tá certo? Então, esse aqui é a tela inicial, beleza. Aí você pode iniciar uma apresentação do zero, uma apresentação em branco, como pode também escolher já um modelo. Eu prefiro escolher já um modelo, já para a gente já ter ali um panorama imagético daquilo que a gente está pensando, tá certo? Então, vamos escolher esse modelo aqui, o citável, para a gente ver, ó. A gente vai clicar no citável, tá certo? Ele vai apresentar essa informação aqui, onde você pode escolher a cor do citável, vai aparecer daqui a pouco. A gente cria o modelo citável, baixou aqui, ó. Aí ele vai apresentar, vai para a tela de trabalho, certo? Tá aí, ó. Foi para a tela de trabalho, tá bem? Tá aí, ó, apareceu, certo? Essa aqui é a tela de trabalho do PowerPoint. Ela é diversificada, mas, de todo modo, ela é bem intuitiva, tá certo? Se você tem dúvida, basta ler. É só ler e mexendo e clicando, se você não sabe nada mesmo, assim,
e mexendo e clicando que você consegue ali utilizar alguns recursos interessantes do PowerPoint, tá bem? Então, vamos falar primeiramente aqui desses mecanismos, desses recursos. Primeiro, a gente tem esses mecanismos que envolvem aqui, né, a página inicial. Aqui você consegue fazer muita coisa sem precisar acionar outras abas, como inserir, apresentação de revisão, esse tipo de coisa. Você consegue colar informações, se você copiou alguma coisa, você consegue colar aqui, recortar, copiar, tem um pincel de formatação também, tá certo? Tudo isso. Você pode adicionar novos slides aqui, ó, nessa segunda parte. Aí, você pode adicionar um slide como, por exemplo, de cartão de nome. Você adiciona. Se você quiser adicionar um novo slide aqui, basta clicar, tá certo? Ó, clique em novo slide, pode criar um de tópico e conteúdo, né? Enfim, você pode fazer os modelos que existem aqui, você pode fazer, tá certo? Só clicar no novo slide aqui, ó, pá, e foi. Tá bem? Se você criar já no novo aqui em cima, ele já vai no automático, ó, o mesmo sempre, certo? Mas só criar um novo slide lá, que dá grau, tá certo, beleza? Aqui em layout, é justamente o layout que você escolhe para esse novo slide, né, redefinir, caso você tenha mexido alguma coisa, ele redefine toda a formatação, né, e por aí vai, nessa seção aqui, tá certo? De página inicial. Aí tem essas partes aqui de formatação de letras, tá certo? De fontes, tá bem? Então, por exemplo, eu vou clicar o nome aqui, apresentação 1. Aqui você consegue formatar a letrinha e fazer tudo com ela, tá bem? Basta selecionar a letra, aí você consegue deixar ela sublinhada, tirar o sublinhado, consegue deixar em itálico, tá bem? Uma dica, pessoal, para vocês que costumam fazer apresentações, tá certo? Se o fundo, às vezes, ele é branco, por exemplo, às vezes um fundo claro, é sempre interessante você utilizar esse recurso que muita gente não utiliza, e que dá o destaque para a palavra, que é o sombreamento, ó. Você deixa sombra, ele fica mais destacado, tá certo? Eu não sei se dá para perceber aí, mas é um recurso, um estilo de dica, tá bem? Aqui você também pode deixar as letras maiúsculas, primeira minúscula e maiúscula, alterar tudo isso, tá bem? Você consegue mexer no tamanho da sua fonte, deixar 80, 90, do tamanho que você quiser. Você consegue também alterar a própria fonte, né? Colocar a fonte do seu interesse, que você acha mais bonito, tá bem? Dentre outras circunstâncias que envolvem, por exemplo, a cor da letra, né? Por aí vai. Beleza, pessoal? Aqui é essa parte de fonte. Aí tem a parte de parágrafo, tá bem? Essa parte de parágrafo você vai utilizar principalmente quando você está naqueles tipos de slide que a gente tem assim, né? No caso aqui, o tópico 1 da apresentação, certo? E temos o conteúdo. Então, essa parte de parágrafo você vai utilizar principalmente aqui, tá bem? Ó, nessa parte aqui de conteúdo, tá bem? Então, aqui você pode, por exemplo, topicalizar, deixar de topicalizar, ó, deixa eu selecionar tudo, ó. Tirei todos os tópicos, tá bem? Como você também pode colocar algum tópico, tá certo? Pode escolher o número nessa opção, o 2, o 3, por aí vai, a depender de como você achar melhor, tá certo? Você escolhe também como o parágrafo vai se organizar em termos se vai estar centralizado, justificado, tá bem? Se ele vai estar recuado para a esquerda, recuado para a direita, tudo isso você mexe nisso, tá certo? Pode também o espaçamento, 2,5, 2,5, 1,5, 1, tudo isso aí na seção de parágrafos, como vocês podem ver aqui, ó. A direção do texto também, você pode deixar o texto assim, ó. Pode deixar o texto de cabeça para baixo, pode deixar o texto empilhado, pode deixar o texto de todo jeito, mas o mais comum é utilizar o horizontal, tá bem, ó, tá aqui, ó, nessa fontinha de parágrafo. Em termos de parágrafo, pessoal, é muito comum, às vezes, no PowerPoint, quando você cola um texto muito grande. Você cola um texto muito grande, aí ele fica confuso, ele fica errado, tipo assim, umas letras ficam maiores que as outras e não dá problema, e você fica confuso, aí você fica tentando aumentar e não consegue, ele dá um errozinho, você fica com raiva dele e deixa de usá-lo, né, isso é muito comum. Como é que você faz, por exemplo, quando estiver dentro dessas situações? É só adicionar uma caixa de texto nova, tá certo? Você divide os parágrafos, por exemplo, deixa o primeiro parágrafo aqui, e cria uma nova caixa de texto para o segundo, né? Aí esse errinho não vai acontecer mais. Aí você pode perguntar, Leonardo, como é que eu crio uma caixa de texto? Aí tem essa parte aqui, ó, de desenhos, que permite você fazer uma gama de coisas. Uma delas é adicionar aqui, ó, adicionar uma caixa de texto. Você clica nesse Azinho aqui, aí vai adicionar a caixinha de texto aqui embaixo, ó, pá, adicionou. Aí basta você copiar, ver se eu acho ela aqui, ainda achei, ó. Eu colo aqui, ó, o parágrafozinho e dá tudo certo, ó. Aí você tem duas caixas de texto, tá certo? Para não
mexer, às vezes, na formatação das suas letras, do seu slide, tudo ficar confuso, tá bem? Certo? Então, nessa parte de desenho, a gente tem tudo isso aí que a gente pode clicar e fazer, organizar, mover para frente, mover para trás, tá certo? Algumas outras coisas aí que envolvem efeitos da forma, preenchimento, mas isso não é necessário, tá bem? A gente mexer nisso, preenchimento da forma e contorno do exemplo, tá certo? Isso aqui é a página inicial. E na página inicial já tem quase tudo que você precisa para fazer aí o seu slide bem bacana, tá certo? Aqui em inserir, vamos lá. Tem uma gama de coisas também, que é só você experimentar aí, né? Você pode inserir tabelas, imagens, fotografias, formas, gráficos. Você pode inserir um link, uma ação. Você pode inserir um vídeo, um áudio, enfim, você pode inserir diversas coisas, inclusive até aquela caixa de texto que eu inseri também, ó. Você adiciona aqui mais um aqui, ó, e dá certo do mesmo jeito, tá certo? Ó, mais 3 caixas de texto aqui no nosso exemplo, tá bem? Então, em inserir, a gente tem tudo isso, tá certo? Na opção de designs aqui, de designs aí você escolhe o seu design aqui, pode escolher, às vezes, por exemplo, Leonardo, eu não gosto desse azul, o modelo que eu peguei tem um azul, mas eu não gosto de azul, eu sou natureza, eu gosto do verde, vamos dizer assim, né? Gosto da esperança e tal, então vamos lá, é só vir aqui, ó, nas variantes do seu tema. Aí nas variantes do seu tema você vai ter uma gama de cores para escolher, né? Basta botar cores, ó. Aí você vai ver na cor que combina mais com você, com o estilo que você quer, é natureza, vou de verde. Então aí, ó, tá o verde, esse verde é meio amarelado, né? Aí você pode escolher essas opções, tá bem? Tá certo, ó? Por exemplo, essa aí é uma circunstância, tá certo? Que envolve aí a cor verde. Legal. Passando para a transição, aí aqui é a transição de um slide para o outro, tá certo? Tem uma diferença entre transição e animação. A animação você coloca nos elementos, tá certo? Do seu slide. A transição, ela é do slide todo, tá certo? Aí tem gente que não coloca, por exemplo, coloca coisas na animação, esse aqui é o slide todo que vai mover, sendo que não é, tá certo? Transição é para o slide todo, né? Empurrão, ó. Lá vem ele empurrado, ó. Dividir, aí lá vem ele dividido, ó. Bonito. Revelar, aí lá vem ele revelado, ó. Aí, vendo? Isso é para as questões que envolvem justamente. É só iniciar a sua gravação, puf, que ele vai gravar ali os slides, o que você está falando, e isso é muito interessante para você que dá aula, que grava aulas, tá certo? Porque o Google Meet é legal porque você pode gravar, beleza, mas às vezes você não tem internet, precisa gravar aquela aula, que é o tempo que você tem ali, é o tempo de silêncio que você tem na sua casa, e precisa gravar urgentemente aquela aula. Então você pode gravar também, mesmo sem internet, através do PowerPoint, tá bem? Deixa eu ver aqui o chat. Pronto. Tem alguém com o microfone ligado aí? Alguma pergunta? Mariana, tem alguém com o microfone ligado aí? Tu consegue ver? Quem é? Quer conversar? Desligou, pronto. Aí, a nossa apresentação, né? Tem a revisão, que isso a gente não mexe tanto, que envolve a ortografia, essas coisas, tá certo? O próprio PowerPoint utiliza o mesmo recurso do Word, então quando você escreve alguma coisa errada, ele deixa aquele negocinho vermelho, tá bem? No exibir, aí envolve as questões que eu aconselho ninguém mexer, tá bem? Ajuda e tem essas outras coisas, tá bem? Aí, pessoal, tem um recurso no PowerPoint que eu utilizo muito, que é bastante interessante, que muita gente não sabe que utiliza, que envolve essa área de desenho aqui, ó, de formatação. Que recurso é esse? É o recurso de imagem, tá certo? De cortar a imagem, retirar fundo de imagem. Porque, às vezes, por exemplo, vamos aqui pensar, né? Vamos design, vamos colocar aqui um fundo claro, só para eu citar como exemplo, né? Citamos aqui um exemplo. Pronto. Fundo claro, aí você precisa colocar uma imagem. Você vai inserir aqui, aí vai em imagens, tá certo? Deixe dispositivo. Pronto, cliquei
inserir uma imagem desse dispositivo. Então, você vem aqui, tá certo? Procura aqui, deixa eu procurar uma imagem aqui, bacana. Comunicação. Deixa eu ir aqui. Documentos. Espera aí que eu vou pegar uma imagem bacana aqui. Uma imagem do PET. PET. Comunicação do PET, divulgações, ó. A gente vem aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, tá aqui, essa imagem é boa. Inserir, né, ó. Às vezes você insere uma imagem lá no PowerPoint, fica esse fundo branco, né, ó, olha. Essa coisa feia, né, ó. Às vezes você pode até, por exemplo, colocar aqui, ó, tem essas opções, vejam aqui de formatar, a de borda, ó. Você coloca a borda, dá até um destaquezinho diferente, né, fica bacana. Mas é interessante se você pudesse, por exemplo, tirar esse fundo branco, para a imagem ficar legal, para a imagem ficar bacana, tá certo? E o PowerPoint oferece esse recurso. Leonardo, como a gente utiliza esse recurso? Basta você clicar aqui em cima, ó. Aí você vai ver que lá no cantinho tem uma opção aqui, ó, remover plano de fundo. Aí ele remove o plano de fundo automaticamente para você, ó. Você vai clicar em remover plano de fundo, tá certo? Aí ele vai remover automaticamente, tá certo? Então, por exemplo, você pode deixar, por exemplo, só o H, ó. Aí clica aqui em manter, ficou, ó, o Hzinho sem fundo nenhum, vendo? Nem precisa usar Photoshop, baixar o Photoshop, tirar o plano de fundo, fazer o PNG, não. O próprio PowerPoint faz isso para você, tá certo? E ele organiza isso em camadas, o que eu quero dizer. Do mesmo jeito que eu posso tirar só o H, eu posso, por exemplo, deixar essa bolinha aí, para vocês, se vocês estão vendo, o formato da bola, tá certo também. Basta eu clicar, remover plano de fundo, tá certo? Aí eu amplio aqui, ó, onde ele vai cortar, e tudo aquilo que fica rosa é aquilo que vai ser removido, tá certo? Eu manter alterações, ó, ficou, vendo a bolinha, ó? Aí fica até legal, né, ó, a apresentação assim, o PetKL, ó, certo? Então, o PowerPoint, ele te oferece esse recurso, muita gente não conhece, né, e vocês podem utilizar, tá certo? Então, pessoal, o PowerPoint é isso, tá bem? Aí, para salvar a sua apresentação, basta você vir aqui em arquivo, tá certo? Você vai em salvar como aqui, ó, arquivo, salvar como. Aí, escolhe lá o lugar, procurar o lugar e salva o nome lá e tudo que ele tá salvo. Você pode salvar como PowerPoint, pode salvar como PDF, tá certo? Dependendo do que você vai fazer, né? Tá bem? Esses são os recursos básicos e gerais do PowerPoint, tá certo? Se a gente fosse tirar, tipo assim, realmente um curso completo sobre PowerPoint, daria uns 5 encontros, né? Eu tentei ser aqui o mais prático possível de apresentar todas as questões mais básicas que vocês vão ter que utilizar para montar uma apresentação, certo? PowerPoint é isso. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora o Prezi, né? A gente falou do PowerPoint, vamos falar do Prezi rapidamente. Beleza, pessoal? A página inicial do Prezi é essa aqui. Deixa eu colocar na página inicial do Prezi. Lá na nossa cartilha, os prints que a gente tem é de um formato, né? De uma versão antiga do Prezi, mas em termos de nomenclatura, os nomes continuam o mesmo, tá certo? Então, bicho, caiu. Não, caiu não. Então, em termos de nomenclatura é o mesmo. Então, se você, o entrar, clique aqui, essas questões, não sei o que, é o mesmo nome. Então, só mesmo, às vezes, o desenho que muda. Tá certo? Mas é só acessar lá se você quiser entender um pouco mais sobre o Prezi, a nossa cartilha. Tá bem? Então, essa aqui, ó, como vocês podem ver, é a página inicial do Prezi, tá bem? A gente tem aqui esses recursos aqui, que é o menu principal, né? No Prezi você pode organizar vídeo, pode organizar designs ali, pode também fazer outras circunstâncias ali, outras coisas, mas, em termos gerais, é isso, tá certo? O Prezi aqui, essa página inicial aqui, essa aba de menu, tá bem? No Prezi, pessoal, tem a versão paga. A versão paga, ela permite você fazer umas coisinhas a mais, mas a versão gratuita já dá uma boa, assim, bons recursos para você, certo? Para você que tem acesso à internet, com uma apresentação bem bacana, tá bem? Então, por exemplo, como é que eu faço uma apresentação no Prezi? Você fez lá o seu login, deu tudo certo, né? Tá aqui na página inicial, como fazer uma apresentação? Basta clicar aqui no maisinho, ó. Vocês vão ver esse maisinho aqui, ó. Clicou no maisinho, ó, vai aparecer as opções, tá certo? Você vem a apresentação aqui, clicou em apresentação, aí vai aparecer as opções, que são essas opções aqui, tá certo? Então, Prezi
apesar da gente estar aqui no formato gratuito dele, oferece diversas possibilidades, ó. Tem diversas coisas, você pode selecionar, tendo em vista venda e negócio, por exemplo. Ah, eu quero uma apresentação de marketing, ó, pode organizar uma apresentação de marketing. Ah, já é uma coisa de educação, ONG, ele organiza, educação, ONG, não. Eu quero por cor, eu quero um tema preto. Aí ele vai, bota o tema mais preto. Não, eu quero um tema amarelo. Aí ele vai, coloca os temas que tem umas coisinhas amarelas, e por aí vai. Tá certo? Então o preço é bem bacana nesse sentido, tá bem? Então aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pode organizar, por exemplo, as nossas apresentações em pastas, deixar tudo, né? Ah, uma pasta de aulas, uma página de apresentação, né? Você pode criar uma pasta, por exemplo, de vendas, sei lá, você vai fazer uma venda online, né? Vendas, pronto. Fica lá na sua pasta e ela fica salva, né? Ó, ficou vendo? Salvou a pastazinha de vendas, certo? No nosso caso, né, a gente tem aqui a apresentação que a gente fez, por exemplo, que eu tentei fazer, do PET. Tá? Então, você clica lá na apresentação, você vem para essa página aqui. Vou voltar aqui para vocês verem como é que funciona, né, como fica o geral quando você entra na apresentação. Então, vejam que o Prezi, ele é uma plataforma em nuvem, tá certo? Então, se a sua internet falhar em algum momento, às vezes ele pode dar uma travada. Tá bem? Mas nada que se você tem acesso a uma banda larga tranquila, você pode montar uma apresentação bacana comigo. Tá bem? Então, aqui no Prezi é a página de trabalho. Aqui é a página de trabalho dele. Percebam que é bem diferente lá da página de trabalho por exemplo, do PowerPoint, né? Uma coisa bem limpa, né? Tem pouca coisa, certo? Mas aqui, né, no menu, ó, no menuzinho, você pode criar uma nova apresentação, pode voltar para o painel inicial, pode desfazer ou refazer alguma ação, recortar, copiar ou colar algum elemento, dentre outras aí possibilidades de atividade, tá bem? Aqui, tá certo? Aqui você vê que tem uma coisinha da nuvem aqui, é justamente porque ele tá na nuvem, tá salvo lá, tá certo? Então ele salva tudo que você faz automaticamente, então a probabilidade de você perder o documento é menor, bem menor. Aqui você seleciona o nome da sua apresentação, aqui eu coloquei a apresentação 1, como vocês podem ver, tá certo? Aqui, nessa parte, ó, nessa parte aqui em cima, a gente tem a aba de estilo, tá bem? Que a gente pode alterar o plano de fundo, alterar o formato do tópico, as cores, o texto, tá certo? Então, aqui no plano de fundo, por exemplo, aqui eu clico em opções, eu posso colocar um plano de fundo preto, ó, vendo? Posso colocar um plano de fundo estilo estrela, acho que é uma estrela que tem aqui, tipo brilhosinho, né? Ele tem vários planos de fundos interessantes que vocês podem utilizar, certo? Ah, não quero usar um plano de fundo, beleza, só tirar, remover aqui, ó, nesse lixinho, tá bem? Tem aqui um lixinho, você pode remover, e pode também alterar a cor desse plano de fundo, se você não quer branco, quer outra cor, aí coloca azul, coloca outros aqui, ele tem essa possibilidade de cores. Alguém comentou alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa? A internet tá dando uma travada. Voltando, né? Aqui também. Pronto, boa tarde. Eu levantei a mão para fazer uma pergunta. Boa tarde. Eu só queria saber, já que tem perigo da internet cair, tem como eu salvar e abrir o mesmo documento para alterar depois? Pronto, o que acontece aqui no Prezi? Como eu falei, ele é uma plataforma em nuvem, certo? Eu não tive acesso a ele, por exemplo, quando a minha internet caiu, né? Mas eu acredito que quando a internet caia, né, você consegue talvez até fazer as alterações, mas não fica salvo. Entendeu? Então, mesmo que tu salve a apresentação para fazer depois, talvez não dê certo. Entendeu? Então, o ruim do Prezi é isso. A não ser que você queira a forma paga dele. A forma paga permite que você utilize ele sem precisar de internet, né? Eu me lembro que antigamente, não sei se hoje ele funciona ainda assim, tá certo? Eu vou ter essa apresentação para ter um exemplo para vocês do Prezi. Mas antigamente a gente tinha como fazer o download do desktop, né? Do programa mesmo, Prezi, que ficava lá no computador, que nem um programa normal, tipo o PowerPoint, e que dava para apresentar offline, mesmo sem ter internet. Né? Mas agora eu acho que eles particularizaram esse recurso, né, para quem
paga o Prezi, tá certo? Entendi, obrigada. Valeu. Pronto. Então é isso, viu, pessoal? O Prezi, ele tem esse lado negativo dele, mas as apresentações que você monta nele é até bacana. São até bacanas, tá bem? Então aqui em inserir, você pode inserir várias coisas também no seu slide, no seu material. Deixa eu clicar aqui, clicou. Pronto, ó, inserir. Aí você pode inserir texto, imagem, ícone, animação. Pode inserir um próprio PowerPoint aqui dentro, tá certo? Pode inserir várias cores, PDFs. Ele permite, ele é bem maleável, né? A depender do trabalho, assim como no Google Apresentações aqui, por ser uma plataforma em nuvem, você consegue compartilhar com colaboradores, ou seja, se é um trabalho que você está montando em equipe, você pode colaborar aqui, pedir para colaboradores, aí você clica em colaboradores, vai aparecer uma abazinha para você colocar o e-mail dos seus colegas, você coloca o e-mail dos seus colegas aqui, ó, do fulano de tal, né, compartilha, adiciona ele, conclui aqui a informação e ele vai receber o e-mail notificando que ele é colaborador desse documento, aí ele vai poder editar junto com você, compartilhar, né, de forma simultânea, tá certo? O Prezi também tem esse recurso. Mas beleza, né? Você se deparou aqui, você escolheu lá um tema e se deparou com essa situação, como proceder, né? Para editar, pessoal, é bem fácil, tá certo? Ó, basta você clicar 2 vezes, por exemplo, vamos lá para o primeiro tópico, que é esse número 1. Lembrando que tudo aqui é muito móvel, ó. Posso tirar isso aqui do canto, ó, posso mover, ó. Tudo dá certo, tá certo? Ó, posso ir para cá, posso mover para lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês, eu posso mover para cá, mover para lá, ó. Tudo dá certo, tá certo? Essas bolinhas aqui eu também consigo mover, é só clicar e segurar. Clicou, segurou, eu movo para todo lado que é canto, para todo canto, certo? Tá? Eu quero editar a bolinha 1 aqui, pronto, meu primeiro tópico, né, na minha aula. Então, você clica 2 vezes, ó, pá, foi para lá, né, justamente aquele que eu montei, ó, tecnologias da informação e comunicação. Aqui, mais uma vez, é texto, aqui em texto você também tem a opção de formatar, tá certo? Basta clicar 2 vezes aqui, ó, pronto, clicou 2 vezes, você vai ter a opção de formatar esse texto de todo jeito, ó. Aí você pode deixar ele negrito, pode deixar ele sem estar negrito, itálico, pode mudar a cor, tá certo? Pode mudar a fonte, tudo aqui você consegue fazer. Consegue alinhar ele, eu quero deixar ele recuado à direita, consegue deixar recuado à direita, recuado à esquerda, consegue deixar recuado à esquerda, tá bem? No centro, a gente consegue também deixar ele no centro. Tudo isso é possível com ele, tá certo? Então você consegue mover tudo aqui, ó, para todo lado, para todo canto, deixar de qualquer jeito, do seu jeito, basta usar a criatividade, tá bem? Aí tem aqui, ó, exemplos, né? Aí tem subtópicos, que você pode adicionar, como também você pode excluir. Se você não quer fazer subtópicos, quer só um, é só vir aqui, clica com o botão direito, ó, que você vai ter a opção de excluir, e excluiu. Pronto, aí você não vai ter mais subtópicos nenhum. Certo? Vindo a opção aqui também, excluir. Pronto, aí você não vai ter, né? Mas isso aí não vem ao caso. Eu vou desfazer, ó, desfazer, pronto, tudo voltou ao normal, certo? Mas em relação a subtópicos, só clicar mais uma vez, 2 vezes no subtópico, ó, que ele vem, certo? Você adiciona imagens, você pode fazer diversas coisas. Leonardo, como é que faz para inserir imagem? É só vir aqui, você quer inserir imagem nessa bolinha aqui? Pronto. Vem inserir, aí vai aqui em imagem, ó. Aí você vai em carregar imagem, tá certo? E seleciona lá a imagem do seu computador, beleza? Leonardo, eu quero pegar uma imagem da internet, eu não tô com ela no meu computador, como é que eu faço? Muito simples, tá certo? Aqui a gente tá falando do Prezi aqui, seu amigão, tá bem? Então, basta você pesquisar lá no Google, lá, imagem tal, PNG, pronto. Copiou lá a imagem, vem para cá, né? Vem aqui, né? Na página de trabalho do Prezi, clica em colar, que ele cola a imagem do jeito que estava lá na internet, tá bem? Não precisa necessariamente você ter que reinserir, baixar a imagem do seu computador, não. Basta colar que ele já cola para você, beleza? O Prezi. Para voltar, né? Você tá aqui, como é que faz para voltar? Tem essa abazinha de volta, ó. Aí você volta, ó. Tá vendo? Aí você vai na outro tópico, na educação, clicou 2 vezes, pronto, tá aí educação, texto mais uma vez, você pode editar, inserir, Leonardo, eu quero inserir mais texto aqui, como é que faz para inserir mais texto? Pronto, clica com o botão direito, ó, clicou com o botão direito em cima da bolinha, vai ter aqui, ó, inserir imagem, inserir subtópico, inserir texto, ó, insere o texto aqui, ó, pronto, já fica a caixinha de texto um pouco para você, ó. Opa, vixe, o que foi que aconteceu? Fechou a apresentação. Ó, você clica aqui do jeito que você quiser, tá vendo? Você pode fazer tudo isso,
certo? Prezi. Volta de novo aqui, ó. Aí tem todas essas apresentações. Volta mais uma vez, ó. Clicou duas vezes no 2, certo? Clicou duas vezes no 2, você consegue editar também do mesmo jeito. Ah, eu quero inserir mais um subtópico, como é que eu faço? Clica com o botão direito em cima de um tópico desse, clica em copiar, clica em colar. Pronto, você criou mais um subtópico, ó. Ele vai dizer, ó, para copiar no pad, você tem que fazer Ctrl+V. Então, beleza, você aperta Ctrl+V lá no seu computador e vai colar. Tá vendo, ó? Colou lá no pad, ó. Certo? Você pode fazer mais um subtópico desse. Tá certo? Ok? Voltando aqui, beleza? Lembrando que aqui é uma opção minha, pessoal. Por exemplo, aqui eu poderia colocar letras ou palavras, né? Ou alguma coisa aqui nesse 3, ó. Para você editá-lo, basta vir aqui no 3, na bolinha, clica na bolinha, aí você consegue editar o 3, que aqui é uma caixa de texto também, vendo? Eu consigo colocar letras aqui. Eu quis colocar o 3 mesmo, que já estava no tema, e eu deixei, certo? Mas você pode também organizar dessa maneira, certo? Deixa eu desfazer tudo aqui que eu fiz. Vou desfazer, ele vai desfazendo, ó, até voltar ao 3 normal. Né, o 3 normal. Pronto, aí voltou, tá vendo? Certo? Aí você também pode, ó, pode mover tudo isso, e pronto. Esse é o basicão do Prezi, tá certo? Você consegue montar até uma apresentação legal, com essas movimentações, com essas coisas, ó. Aí aqui você tem aqui, ó, configurações de caminho, onde você pode escolher como essa movimentação vai acontecer. Você clica em configurações de caminho, aí ele vai apresentar aqui para você, ó, se vai ser desse jeito assim, né, de o zoom diminuir e voltar, ó. Ele diminui e volta para o tópico, ó. Ele volta para o inicial e vai para o tópico seguinte. Ou ele pode ser também no direto, ó. Ele está no tópico, vai para o outro, aí vai para o seguinte, aí volta para o início, certo? Como também no caminho dos subtópicos, ó. O subtópico pode ir para o subtópico e voltar. Como também ele pode ir para o subtópico e já vai para o outro subtópico, tá vendo? Tudo isso você pode também escolher nele, tá certo? Nessa parte de estilo aqui, né, cores, mais uma vez, você vem aqui em opções, ó. Você pode escolher a cor que você quiser, ó, tá certo? Da sua apresentação. Aqui em opções de texto, você pode escolher qual texto utilizar para sua apresentação, os estilos, ó. Tem vários estilos aqui interessantes, tá certo? Tudo isso no Prezi, tudo isso que você pode fazer nele de forma sempre muito online. Então, se você tem acesso a uma banda larga, quer fazer uma apresentação legal, uma apresentação interessante, basta usar a criatividade através do Prezi, que com certeza você vai conseguir produzir uma apresentação bem bacana e bem interessante. A minha que eu fiz aqui está bem simples, porque era o meu objetivo, mostrar como é que você pode montar a apresentação como essa de forma bem rápida, tá certo? Ele é bem intuitivo. Eu acho que eu montei essa apresentação em cerca de 20 minutos, por exemplo. Tá certo? Você clica em apresentar aqui, ó, vai apresentar o seu trabalho, clica aqui para deixar grandão e ele apresenta, tá vendo? Pronto, aí tá aí o preço. E tá salvo já, não tem perigo de você perder, se você tem internet, ó, no vizinho indica tudo isso, certo? Essas são as chips para apresentação. Já são 15h08, eu vou só falar basicamente sobre a agenda, né, para a gente encerrar e eu já passo a fala para a Carol, né, até aí vai dar certo. Uma hora de encontro agora. Beleza, pessoal? Tranquilo aí no PowerPoint, certo? Lá na nossa cartilha tem exemplos de tutoriais que vocês podem ver nos vídeos, tá bem? Eles são bem bacanas, bem intuitivos, e se vocês fizerem treinar, vamos dizer assim, né? Na prática mesmo, vocês conseguem trabalhar muito bem com ele, tá bem? Então, deixa eu achar aqui a agenda. Deixa eu abrir. Vou abrir a agenda aqui para vocês, certo? A agenda já estava aberta aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Falamos já de apresentação, vamos falar agora dos de organização do calendário, né? Esse aqui é o nosso querido Google Agenda, que está todo branco aqui. Mas é só você dar um F5, ó. Ele recarrega e aparece tudo de novo. Minha internet está travando um pouco, pessoal. . 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
Só enquanto a internet dá um resultado aí. Certo? Deu uma travada. Só um momento, pessoal. Pronto. Abriu o Google Agenda. Aí você olha para meu Google Agenda aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele tá. Pronto, abriu, tá aí, o Google Agenda. Olha a diversidade de coisas, né? Mas isso aqui não é meu, tá, pessoal? É de agenda compartilhada comigo. É sobre isso que eu vou falar com vocês daqui a pouco também. Tá certo? Então vamos limpar, né? Aqui, ó, vocês podem ver aqui no Google Agenda existe esse menu lateral, que a gente tira e a gente coloca ele. Pode adicioná-lo, pode retirá-lo também. Certo? Ó, adicioná-lo, retirar, certo? Aí eu vou dar uma limpada, ó, que eu tenho outras agendas aqui junto com a minha. Eu vou tirar essas agendas, ó, e ele vai sumir, certo? Que são agendas compartilhadas, ó. Tirei, pronto, ficou tranquilo, tá certo? Então essa aqui é a agenda do Google normal, que provavelmente vocês também já usaram ou usam, tá certo? Ela é bem bacana. Vamos aqui marcar um evento para eu mostrar alguns exemplos para vocês, alguns recursos. Certo? Eu acho que a grande maioria aqui de vocês, não sei se todos, sabem marcar um evento no Google Agenda, tá certo? Quando você clica em qualquer data, clique em qualquer data aqui, vai aparecer essa opção. Você pode marcar um evento e pode marcar uma tarefa, tá certo? Evento é diferente de tarefa, pessoal. Por quê? Porque o evento envolve uma reunião, envolve um encontro, um simpósio, uma apresentação. Então, é possível você adicionar videoconferência, adicionar convidados, né? Adicionar, por exemplo, também as notificações que os convidados vão receber, se vai ser com uma semana ou duas. E existem tarefas. Tarefa é mais pessoal seu, tá certo? Também você adiciona ali sua tarefa ali, você deixa ela, salva. Quando você conclui. Né? Por exemplo, dia 14 de abril lá eu tenho uma prova para entregar, prova 1. Né? Aí você salva aqui a informação, vai ficar uma tarefa lá, tarefa criada. Tá bem? Eu vou aparecer aqui. Ficou sem título. Mas eu coloco lá, prova 1 aqui no título, ó. Prova 1, vou salvar. Salvar a informação, ficou prova 1, né? Tudo isso você consegue fazer na agenda. Mas em termos de evento, né? Clicando em duas vezes, clicando duas vezes, mas não só uma, né? Clicando duas, você vai para essa aba aqui, que é a aba de configuração mais geral de qualquer evento, tá certo? Então, por exemplo, dia 14, uma reunião com membros da minha sala. Eu vou ter uma reunião com os membros da minha sala, da minha equipe, e vai. Tá certo? Essa reunião vai durar o dia inteiro? Não, né? Tanto que você... Uma reunião ali é normal. Então, vamos supor que essa reunião vai começar ali às 10 horas e terminar às 10h30, tá certo? É no dia inteiro e tudo. Eu quero adicionar uma conferência no Google Meet. É só adicionar a videoconferência no Google Meet aqui, tá certo? Adicionou até 100 participantes. Você não precisa adicionar um local específico, tá certo? Mas você pode, por exemplo, adicionar o estilo de notificação. Vai ser uma notificação normal, vai ser por e-mail, por exemplo. Né? Quando é que ele vai receber? 30 minutos antes, 30 horas antes, 30 dias antes, 30 semanas antes, né? Pode ser, você pode escolher aqui, ó. No caso, eu coloquei 30 minutos antes, tá certo? Tá bem? Então, aqui também você pode colocar a descrição dessa reunião, do que vai acontecer, você pode colocar algum anexo aqui, certo? Um arquivo, alguma coisa que você vai utilizar, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Tanto o seu Drive, quanto o upload que você pode fazer de arquivos que você tem o download feito, tá bem? Aqui no Google Meet, ó, vou mostrar para vocês, quando vocês fazem isso, a gente faz isso, deixa eu ir no Google Meet, não tô conseguindo mais ver vocês. Cadê vocês? Aí, enfim, vocês me escutam, né? Aqui, achei vocês.
Aqui, por exemplo, no Google Meet, ó, tem essa, quando você coloca lá alguma coisa em anexo a alguma ação, nessa informação aqui, vocês conseguem ver, ó, certo? Quando coloca em anexo, o que está em anexo, ó, vendo? Aqui, por exemplo, poderia ter colocado o formulário de frequência, né? Por exemplo, poderia ter colocado informação a mais, algum arquivo, as cartilhas, tá certo? Isso tudo em anexo, tá bem? Você clica em anexo, vai estar lá, certo? Na agenda do Google. Tá bem? Você pode também, né, colocar as informações, notificar pessoas e adicionar os convidados. Né? Você adiciona lá os convidados. Ao adicionar os convidados, quando você salvar o evento, ele vai perguntar se você quer que envie e-mail. Aí você confirma e os convidados receberão um e-mail de notificação que eles foram adicionados a uma reunião, certo? Então, basicamente, em termos de criação de eventos, de lembretes, de tarefas, o Google Agenda, ele funciona desse modo, tá bem? Então, vou descartar aqui essa informação. Beleza, aqui a minha agenda particular. E vamos lá para aquilo que eu falei sobre compartilhamento de agenda. O que acontece, pessoal? Muita gente não utiliza esse recurso, e esse recurso ele é muito importante. E às vezes até tem gente que usa, mas nem tem noção de como é que funciona, né? Por exemplo, aqui nesse menu você tem opções de minha agenda, minhas agendas e outras agendas. Onde você pode, por exemplo, criar uma agenda particular sua, por exemplo, só de lembretes. Aí você seleciona lembretes, ele vai aparecer em toda a agenda somente lembretes. Ou você pode criar uma agenda mais geral sua. Ó, Leonardo Chaves aqui, no meu caso, vai aparecer todas essas minhas atividades. Ó, abril, março, as atividades particulares. Consegue entender? Tá certo? E você também tem essa opção de outras agendas. Isso aqui que é interessante, que acontece quando outra pessoa ou instituição compartilha uma agenda com você. Por exemplo, é interessante que eu, Leonardo, bolsista do PET, compartilhe a minha agenda com a agenda do PET HL, para que a tutora lá, quando ela for ver, marcar uma reunião, ver qual dia eu estou disponível, qual dia eu não estou, tá certo? É interessante que também a própria instituição, o PET, se você trabalha em uma escola, coordena uma sala, alguma coisa desse sentido, compartilhe a sua agenda com os seus alunos, para que eles tenham ciência das atividades que devem ser feitas. É o caso nosso aqui do PET, ó. A agenda foi compartilhada comigo, eu adiciono aqui, ó, em outras agendas, aí aparece tudo que tem pra gente fazer no PET, ó. Toda a agenda do PET aparece aqui, tá certo? Na minha agenda particular. Esse recurso é muito interessante e muito importante, e você pode estar se perguntando, Leonardo, como eu posso compartilhar a minha agenda com algum colega, com a minha tutora, com o meu orientador, por exemplo, né? Basta você vir aqui na sua agenda particular, tá certo? Toda vida que você abre, vai ter lá minhas agendas. No meu caso aqui, vai ter Leonardo Chaves. No seu caso, vai ter lá o seu nome, tá certo? Que é a sua agenda particular. Você vem aqui em opções, ó. Aí tem configurações e compartilhamento, tá certo? Ó, configurações e compartilhamento. Clicou aqui, você não vai mexer em nada disso para não dar nenhum problema. Você vai procurar a opção compartilhar com pessoas específicas, ó. Vem aqui, autorização de acesso, compartilhar com pessoas específicas. Clicou aqui, pronto. Aí vai ter aqui essa opção de compartilhar com pessoas específicas, aí basta você adicionar pessoas. Pronto. Você pode adicionar a pessoa que você quer compartilhar, se é sua orientadora, tutora, por aí vai. Ele vai ter acesso à sua agenda, tá bem? Então, por exemplo, eu aqui, o PET compartilhou comigo, eu tenho acesso a toda a agenda do PET, tá certo? Então, se você tem amigos, por exemplo, eu consigo, por exemplo, né, ver aqui a agenda do meu professor orientador, tá certo? Aí eu sei o dia que ele está ocupado e o dia que ele não está, para a gente poder ter uma orientação, algum encontro, tá vendo? Aparece tudo para mim, que ele compartilhou comigo, tá certo? Esse recurso é muito bom, muito interessante, né? Até para você depois não ficar mandando, ei, quando é que dá certo? Não sei o quê, para quem dá, não sei o quê, pronto. Se já tem a agenda compartilhada com todo mundo e as pessoas utilizam realmente a agenda, você consegue ali marcar uma reunião no dia bom para que todo mundo possa participar, dentre outras circunstâncias, tá certo, pessoal? Então, o Google Agenda, ele permite essas diversas coisas, essas diversas possibilidades, tudo isso que eu faço no computador é possível também de eu fazer através do celular, através do tablet, porque ele é multiplataforma, tá bem? Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, então, você compartilhar a agenda ajuda a resolver, né, Carol? Então, aqui eu encerro a minha participação, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Em caso de mais dúvidas, podem consultar a nossa cartilha ou mandar um e-mail específico, a gente está aqui para ajudar a você se organizar melhor no ensino remoto, tá bem? Se a gente fosse marcar realmente um curso completo, daria 2 dias para falar de cada ferramenta dessa,
Eu tentei ser mais objetivo em alguns recursos mais... Pronto, eu vou deixar o link daqui a pouco aí, tá certo, Elizabeth? Deixar daqui a pouco o link da cartilha. Aí eu tentei ser bem mais objetivo e prático nesses conceitos, tá certo? Pra gente ver tudo, né, ver ali meio que geral, mas com um recurso que a gente pode já ter aprendido alguma coisa. Tá certo, pessoal? Tá beleza? Obrigado, vou encerrar agora a minha apresentação. A Carol vai iniciar a apresentação dela agora sobre TICs, né, para o fazer pesquisa, né, Carol? Ela vai apresentar aí para vocês vão ver. Certo? Valeu, vamos lá, Carol, vou encerrar a apresentação e a Carol começa a dela. Baixa lá, Carol. Oi, gente, boa tarde. Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Ok, Carol. Sim, Carol. Então, né, gente, boa tarde. Como vocês já ouviram, meu nome é Caroline, mas todo mundo me chama de Carol. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as TICs que a gente pode usar tanto para fazer pesquisa científica como para a manutenção, para fazer pesquisa para as nossas atividades, né? Tá dando um eco ou é alguém que tá falando? Jane, teu microfone tá ligado, amiga. Pronto? Deu certo. Não, Carol. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui para a minha linha de raciocínio. Enfim, por quê? Porque, assim, às vezes, né, quando a gente está nesse meio de, enquanto aluno, ou até mesmo enquanto professor, a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa produzir algo, e às vezes a gente não sabe de que maneira fazer nesse meio remoto, ou quais os locais que a gente pode pesquisar que são realmente de confiança. E aí, partindo dessa necessidade, a gente criou essa parte também na cartilha e agora vai compartilhar com vocês aqui no mini curso, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente aborda é sobre a questão do novo aluno e da nova aluna na era digital. Eu acho que ontem a gente conseguiu falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas possibilidades, sobre os desafios. Por quê? Porque quando a gente pensa nesse aluno na era digital, ou até mesmo quando a gente pensa esse professor, professora na era digital, a gente meio que traça um perfil do que a gente acredita que seja esse aluno. Um aluno que tem uma habilidade por já estar nesse meio digital, por estar vivendo nessa era digital. Então, a gente meio que imagina, idealiza um aluno que tem habilidades para lidar com isso, que conhece as ferramentas, quando na realidade isso pode não ser o que acontece, né? A gente falou muito sobre isso ontem, e aí eu trago esse ponto por quê? Porque é importante a gente entender que se espera um perfil, que existe um perfil, mas que nem sempre as pessoas estão se adequando a esse perfil, por conta dos desafios, por conta das limitações, por conta de várias questões que a gente pode ter durante a vida, né? Ou durante, ou questões mesmo de acessibilidade. Então, esse perfil, ele existe, mas ele não é completamente real, ele é um perfil ideal, né? O que se espera que nessa era digital é que todos tenham acesso a um computador, a um celular, só que a gente sabe que isso não é possível, né? Existem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que não têm acesso à internet, ou que têm acesso à internet, mas com limitações, que, por exemplo, é o meu caso. Eu moro numa cidade que só tem uma provedora de internet. Então, se essa provedora está oferecendo um serviço bom ou ruim, a gente não vai poder questionar porque só tem ela. E aí, às vezes, ela não está podendo atender com qualidade todo mundo, porque é toda a cidade dentro de uma única provedora, né? Então, assim, existem limitações. Então, a gente pensar nessa característica do novo aluno na era digital, mas pensar, assim, que existem os desafios e as possibilidades, como a gente comentou no encontro passado. E entender também que essa era digital, ela aproxima pessoas, né? Ela existe para facilitar algumas demandas que antigamente poderiam ser mais difíceis. Então, eu posso,
né, dentro dessa era digital, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos que eu vou dar para vocês, tá aqui em Capistrano, que é a cidade que eu estou no momento, e pesquisar coisas sobre Redenção, e pesquisar coisas sobre Fortaleza, pesquisar coisas sobre outro país, porque eu vou ter possibilidade de fazer isso, né? Isso pode estar aberto para mim, mesmo que eu não possa viajar para esse lugar, eu posso me locomover até ele por outros meios, pelos meios digitais. E aí, o Léo explicou para vocês, né, o que eram as TICs e como elas funcionavam, e eu vou falar um pouquinho dessas TICs dentro da educação. Então, assim, esse conjunto de recursos tecnológicos que vão promover, né, um modo de se comunicar diferenciado, e ele envolve tanto objetos, como o Léo já explicou muito bem para vocês, como também os programas, os softwares e as soluções digitais. Quando a gente pensa em tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação, a gente já pensa logo no celular, a gente já pensa logo no computador, né? A gente já pensa logo nessas questões que estão mais afloradas para a gente, mas a gente também tem outros recursos que a gente pode estar usando, né? Uma câmera fotográfica que não é a do celular, ela é uma TIC ou ela já foi uma TIC, né? Um gravador que a gente utiliza para fazer a pesquisa também. E muito se fala hoje sobre a utilização das TICs na educação, na pesquisa científica, como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa que está acontecendo agora. E não é, gente. Isso já vem de muito tempo, isso tem uma história, tem uma construção, né? Desde lá das primeiras pesquisas etnográficas, que estavam se utilizando a câmera para tirar fotos, para registrar aqueles momentos. Isso era uma tecnologia daquele período que estava sendo usado na educação, que estava sendo usado na pesquisa. Então, isso não é algo novo. O que é novo são as novas formas, as novas TICs que estão surgindo. Mas o nosso uso, a nossa capacidade de habilitar essas tecnologias para promover a educação e para fazer pesquisa, isso é uma coisa que vem de muito tempo, tá? E aí, pensando nisso, a gente elaborou a gente documentou, a gente pegou algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando para fazer a pesquisa científica. E aí o Léo, ele mostrou algumas coisas de como vocês se organizarem, de como vocês apresentarem a pesquisa que vocês fizeram, ou o trabalho que vocês estão realizando enquanto professores e professoras, ou enquanto, enfim, outras atividades que vocês possam estar desenvolvendo. Hoje a gente vai falar sobre essas ferramentas para realizar, para coletar dado, para documentar, né, porque também é importante para a gente. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante dentro do próprio PET, né, e eu vejo também que muitas escolas aderiram, e a própria universidade está aderindo também, é as ferramentas do Google. Por que as ferramentas do Google? As ferramentas do Google, majoritariamente, elas são gratuitas, o que facilita para a gente não precisar estar adquirindo um produto, né, pagando por aquilo. E também são muito acessíveis, são coisas que, por exemplo, o buscador da Google, que é lá onde a gente pesquisa, ele é o mais utilizado do mundo. Então, a nossa facilidade de estar em contato com essas ferramentas da Google são muito fáceis. E a maioria das empresas, das instituições de ensino, elas utilizam o e-mail da Google, né? Por mais que seja um e-mail institucional, a maioria usa o e-mail da Google. E o e-mail da Google, ele vai fornecer essas ferramentas para a gente. Então, assim, se você faz parte da universidade, né, seja a universidade pública ou privada, seja a Unilab ou seja outra universidade, provavelmente essa universidade vai estar dando para vocês, enquanto alunos, enquanto professores, servidores, um e-mail institucional. Muitos alunos, né, não sabem que às vezes existe e-mail institucional. Se você for aluno da Unilab, você entra em contato com a DTI, no site da DTI, lá mesmo você realiza sozinho e sozinha o seu e-mail institucional. Se você for professor e tal, existe eles conseguem te direcionar melhor para isso, mas assim, nas escolas de educação do ensino médio, eu sei que os professores, eles têm e-mail institucional, os alunos têm e-mail institucional, então é importante a gente pegar esse e-mail, porque, vou falar mais lá na frente para vocês, tem alguns benefícios que a gente pode adquirir com esse e-mail, tá? E aí eu vou falar para vocês do Google Forms, que é os formulários para a gente fazer coleta, do Google Docs, que é um documento que a gente cria compartilhado, parecido com aquele
do Word, que a gente também tem, às vezes, tem mais familiaridade, né? A questão das planilhas, do Drive. Então, essa família Google a gente vai apresentar aqui para vocês. E a gente também vai falar de softwares, mais 2 softwares específicos, que é o MaxQDA e o WebQDA, que são utilizados para fazer análises mais profundas, para o pessoal que está fazendo pesquisa científica mais detalhada. E aí, o Google Drive, né? Quando você vai lá para o Google Drive, você pode pensar assim, Carol, o que é que o Google Drive ele vai me ajudar a fazer pesquisa científica? Quando a gente está num processo de pesquisa, a gente produz muita coisa, a gente escreve, a gente tem, né, quem está trabalhando com foto ou com algum tipo de mídia, a gente tem mídia, a gente tem questionários, a gente tem anotações, então a gente tem muita coisa para dar conta. E aí a gente fica dependendo ou do computador ou de uma pasta que a gente guarda. E essas coisas, às vezes, elas dão problema, né? Às vezes eu mesmo já perdi meu TCC umas 3 vezes até aprender a guardar ele numa nuvem, né? Que o Google Drive, ele é uma nuvem, como o Léo já explicou para vocês como funciona. E aí você guardar essas coisas que são importantes, que você não pode estar perdendo, ou que não pode estar se danificando com o tempo, o Google Drive vai servir para isso. Você vai organizar os seus documentos, você vai organizar as suas fotos da sua pesquisa, se você tiver, os áudios, os vídeos dessa pesquisa, caso você tenha, as anotações, as entrevistas, as transcrições, enfim, tudo que você for estar produzindo na sua pesquisa, você pode estar guardando e documentando aqui. E aí eu trouxe um exemplo aqui do Drive do PET para mostrar mais um pouquinho assim, questão de organização, como é que você pode colocar, né? Você pode nomear as pastas, você pode colocar cores. Aí nessa primeira parte, sempre vai estar os documentos que você abriu recentemente. Aqui, Carol, tem muita coisa, não estou nem conseguindo achar o que eu queria. Você vem aqui, você pesquisa pelo nome do arquivo, ou você pesquisa pelo tipo de arquivo que você quer encontrar, e aí você encontra, né? Aqui no Drive, a gente vai ter as possibilidades de fazer o upload do nosso arquivo, que é pegar o que está no nosso computador, no nosso celular, e colocar aqui, né? A gente pode fazer o upload tanto de um arquivo específico, como de uma pasta. E aí, a gente tem as questões dos documentos, das planilhas, das apresentações, que vocês vão criar a partir do Drive. Como é que eu vou criar, Carol, essas coisas a partir do Drive? Pronto. Primeira coisa, você precisa ter, né, um e-mail do Google. Então, aí você pode estar criando a sua conta. Você, quando abre o navegador da Google, vai aparecer essa imagem. E aí, aqui no canto tem o Gmail, que é um e-mail, né? Imagens, e tem esses quadradinhos. Clicando aqui nos quadradinhos, vai abrir várias opções para vocês. Vocês vão clicar no Drive, vai aparecer uma página de login, vocês vão colocar o e-mail e a senha de vocês. Se vocês ainda não tiverem, vocês criam uma conta, porque também é muito rápido e fácil, vai pedir só algumas informações, como seu nome, telefone. E aí, você vai começar a criar as suas coisas. Lá naquela página que eu mostrei para vocês do Drive, tem esse botão de mais, que aí vai abrir e você vai poder colocar tanto o upload dos seus arquivos e tal, como também criar um formulário. Vocês podem descer aqui e aí vai ter essa opção de criar um formulário. Quando você clicar nessa opção, vai abrir a página do formulário do Google. E esse formulário, assim, ele não é difícil de mexer, ele é bastante intuitivo, mas às vezes tem umas coisinhas que a gente, né, fica querendo saber como funciona. Você vai dar um título para o seu formulário, vai descrever o que é que você pretende com aquela pesquisa, tanto como se fosse uma pesquisa mais elaborada, né, enfim, ou uma pesquisa mais simples para saber o horário que você pode se reunir com alguém, se você não tiver ainda usado a agenda. Você pode fazer a partir desse documento, você pode fazer uma frequência, como é o que a gente está fazendo aqui com vocês, a gente está usando um formulário do Google para coletar as respostas, e aí você vai aqui colocar o título da sua pergunta, né? Você coloca o título do formulário, descreve o que você quer com ele, e aí você faz a sua pergunta. E aí, aqui do lado, você vai ter várias opções, tanto de criar uma nova pergunta, como inserir um vídeo, um texto, uma foto, né? Um arquivo. E aí você vai inserindo conforme seja a sua necessidade. E aqui na página de pergunta, quando você colocar, você também pode colocar a forma como essa pessoa vai responder. Vai ser uma pergunta de múltipla escolha, vai ser uma pergunta que vai ser uma caixinha de seleção, vai ser perguntas abertas que
necessitam de uma resposta curta ou de um parágrafo, ela vai precisar adicionar um arquivo, você quer fazer uma inscrição, por exemplo, e aí a pessoa precisa mandar um documento, você pode colocar a opção de upload de arquivo, que aí automaticamente ela vai colocar esse arquivo e vai ficar lá no seu Drive, aqui na página de respostas, quando você clicar enquanto criador do formulário, você vai ter lá todas as respostas de todas as pessoas, vai conseguir ver bem bonitinho o que ela respondeu, né? Aqui na criação da pergunta, de novo, você pode colocar como uma pergunta obrigatória ou não obrigatória, dependendo da sua escolha, né? Você pode duplicar essa pergunta, você pode excluir essa pergunta. E aí, como é que eu faço, Carol, para compartilhar isso? Eu quero enviar isso para outras pessoas. Aqui em cima vai ter o botãozinho de enviar, que vai estar em destaque, né? E aí você vai clicar e vai aparecer essa página. Essa página aqui é para que você envie por e-mail. Então, se você tiver o e-mail das pessoas com que você quer trabalhar e enviar esse formulário, você envia. Se você não quiser, você quiser fazer um link para enviar para pessoas diferentes, tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp ou por qualquer outra plataforma que você esteja usando, você vai clicar nesse ícone, parece um clipezinho, e aí vai aparecer a opção de você copiar esse link e enviar para as pessoas. E aí também você vai, né, conforme a sua necessidade, mexendo, mudando, porque como o Léo falou, cada uma dessas plataformas, elas exigem muitas coisas. Se a gente fosse tirar um dia para explicar cada uma, a gente teria que ter vários encontros. Mas, basicamente, é esse processo que você faz para criar um formulário. E aí, Carol, como é que eu crio uma prática? Como é que eu posso fazer um formulário assim super elaborado? Fazendo vários formulários, teste. Você não precisa fazer um formulário agora e sair perfeito, né? Você vai testando, vai fazendo, vai refazendo, até que esse formulário fique do seu agrado. Porque tudo que a gente vai fazer também é uma questão de prática. Se você começou hoje a mexer nessa plataforma, a usar o Google Forms, você vai ter um desempenho de uma pessoa que está iniciando. Com o tempo, você vai tendo o desempenho de fazer ali, usar todas as coisas que ele te proporciona. E aí, para criar um documento no Google, só um instante, gente. Para criar um documento no Google, você vai voltar lá no Drive e vai clicar de novo naquele maisinho, né, que aparece várias opções, e vai ter lá a opção Documentos Google. E aí vai abrir essa página, que é muito semelhante à página do Word, se você já teve contato com o Word, mas se não tiver tido, ela é muito intuitiva também, dá para a gente ir lendo e entendendo como é que ela funciona. Tem um espaço de digitação, né? Aqui em cima vocês vão ver que tem a parte de formatação do texto, de escolher uma fonte, de escolher um tamanho, né? De escolher se ela é em negrito, se ela é itálica, sublinhada, escolher a cor, né? A orientação também, se vai ficar alinhada à direita ou à esquerda, você consegue fazer aqui. Se você quiser inserir mídias de algum tipo, vai aqui em inserir, editar, formatar. Então, assim, você vai clicando e vai vendo. E aí você dá um título. Isso que fica salvo lá no seu Drive. Tanto fica salvo no seu Drive para você acessar de qualquer computador que você tem internet, ou celular, ou tablet, ou enfim, o que você tiver para acessar no momento desse que você tem internet, fica lá salvo. Se você não deletar de lá, o Google não vai deletar. Se você deletar por engano, você entra em contato com o Google, ele restaura os seus documentos. Então, assim, é um espaço muito seguro para você guardar coisas que você não pode perder. E a gente, quando está fazendo uma pesquisa, né, tudo é importante, a gente não pode estar perdendo as coisas. Eu acho que é um espaço bem bacana para a gente colocar, para a gente fazer a organização dos nossos documentos de pesquisa. E aí, você quer compartilhar, você quer escrever com outra pessoa, mas a outra pessoa está em outra cidade, ou não está podendo vir na sua casa, como é o contexto agora, que a gente não está podendo se reunir, né? Como é que eu faço, Carol, para escrever com outra pessoa? Eu vou fazer aqui, enviar para ela, faz a parte dela, por ela me envia de volta? Não, você pode fazer isso ao mesmo tempo, pode sentar, né, e fazer esse processo. Aqui no PET a gente tem o costume de fazer isso, de sentar e todo mundo junto, mexer nos documentos, analisar e ler e tal, porque tem essa função também no documento do Google, quando você vem aqui em compartilhar, né, aqui em cima, pertinho aqui da sua conta, você vai ver essa opçãozinha de destaque, normalmente vai estar em azul. E aí tem que compartilhar. O que acontece quando você clica nesse botão? Vai primeiramente abrir essa página que vai pedir para você colocar o e-mail da pessoa com quem você quer compartilhar.
Mas aí pode ser que essa pessoa ela não tenha o e-mail do Google para você compartilhar com ela, ou que ela não que você não tenha o e-mail dela, você só tem o telefone. Não tem nenhum problema. Você vai vir aqui em copiar link, que você vai conseguir ter o link para copiar. Vai aparecer isso aqui. E aí, essa pessoa, você quer definir o que é que ela vai fazer nesse documento. Você quer que ela seja só uma pessoa que vai ler, ela não vai poder alterar nada. Você seleciona aqui, vem aqui nessa setinha, e vai selecionar que ela vai ser um leitor, ela não vai poder mexer. Mas eu quero que ela leia, Carol, mas eu não quero que ela mexa no texto, mas eu quero a opinião dela. Como é que eu faço? Vou colocá-la como comentarista, que aí ela vai poder ler o seu texto, selecionar algumas partes e comentar o que poderia ser melhorado, o que ela achou do seu documento, né? A gente pode fazer isso com as pessoas que estão trabalhando em grupo, com as pessoas que precisam analisar documentos, mas que não pode mexer na estrutura do texto. Então, assim, é bem legal. E aí, o editor é a pessoa que vai entrar lá naquele documento e vai mexer e vai modificar. Se caso, né, essa pessoa modifica uma coisa e vocês perderam, acho que precisam recuperar, lá no Word também vai ter a opção de recuperar as versões passadas. Então, você não precisa se preocupar com isso. E aí, você copia esse link, conclui, envia pelo WhatsApp, envia pelo e-mail, envia, né, pelo Facebook, por onde você quiser enviar, pelo Instagram, você vai conseguir estar compartilhando esse e-mail com as pessoas, ou esse link, desculpa. E aí, a mesma coisa acontece quando a gente vai criar uma planilha, né? Lá no Google também tem essa opção. Você vai voltar aqui nesse maisinho, vai selecionar a planilha do Google e vai ter lá a nossa aba que a gente vai conseguir mexer. Também tem a questão, muito parecida com o Excel. Então, assim, se você já tiver uma familiaridade com o Excel, você vai conseguir desenvolver bem. Se você não tiver, né, justamente como os outros, ela é bem intuitiva, você vai ler e vai ver cada coisa que a gente pode estar fazendo, né, com uma formatação, enfim. E aí o legal é que quando você vem aqui em arquivo, tanto numa planilha, como num documento, como numa apresentação do Google, que a Mariana falou mais cedo, eu não estou apresentando aqui para vocês, mas enfim, tem essa opção. Se você vier aqui em arquivo, você vai poder baixar esse arquivo no formato Word, se for um documento, você vai poder baixar em PDF, você vai poder baixar a sua planilha no formato de Excel, você vai poder baixar ela no formato de Word. Se for uma apresentação, você consegue baixar no formato lá que o Léo explicou do PowerPoint e consegue baixar como PDF. Então, assim, você consegue baixar em vários formatos diferentes que você vai precisar para abrir num outro computador ou levar para algum outro lugar. Isso também você vai conseguir fazer clicando aqui na parte de arquivo. E para compartilhar essa planilha, né, com outras pessoas, você vai seguir aquela mesma estrutura do Word. Vai clicar, do Word não, desculpa, do documento. Você vai clicar aqui em compartilhar, vai abrir a mesma planilha, esse mesmo coisa aqui. Você vai poder também definir se essa pessoa é uma leitora, uma comentarista, um editor da sua planilha, tá? E aí a gente tem os outros softwares que eu tinha falado para vocês sobre a pesquisa em si, né? O MaxQDA, ele é um software que ele é pago, tá? Esses dois que eu vou mostrar para vocês, eles são pagos. Mas, assim, quando a gente pesquisa na internet, existem muitas possibilidades. Eu trouxe esses dois por quê? Porque eles são os mais usados na área, são os que as pessoas mais indicam. Então, assim, eu trouxe o que era referência para vocês, né? Com o MaxQDA, o que é que você consegue fazer? Você consegue organizar e categorizar a sua pesquisa, né? Vai gerenciar o seu projeto de pesquisa, podendo colocar as entrevistas, os dados, as discussões para quem trabalha com grupo focal, né? A sua pesquisa online, as páginas da internet, porque a gente hoje também, além de pesquisar, né, nos livros, a gente também tem uma pesquisa da internet. Eu vou mostrar para vocês os locais que a gente pode estar fazendo essa pesquisa, né, de uma forma segura. E também a gente pode colocar, como eu falei para vocês, as imagens, os arquivos de áudio, de vídeo, as planilhas, os dados bibliográficos e até mesmo os tweets do Twitter podem entrar dentro desse software, tá? Ele tem uma versão tanto para Windows como para Mac, para quem usa aí os produtos da Apple.
Aí você vai conseguir fazer com ele, né, análise do seu conteúdo, ele vai transcrever as suas entrevistas, então você coloca o áudio lá e ele tem um programinha que vai fazer a transcrição para você. O que é indicado é que, assim, a transcrição dele é bem fiel, mas que a gente sempre dê uma revisada, porque às vezes, pela qualidade do áudio, né, pode engolir uma palavra ou mudar alguma coisa, então ele faz a maior parte da transcrição e você fica com esse papel de dar uma revisada. Muita gente usa a transcrição tal qual ele faz, mas o indicado é que a gente faça essa análise humana também, né? Também tem uma ferramenta de análise com métodos mistos, que é o que vai diferenciar ele um pouquinho do WebQDA, porque aqui você tanto consegue fazer uma pesquisa qualitativa como uma pesquisa quantitativa. Então, ele consegue trabalhar com esses dois, tanto de forma separada como de forma mista. E aí também ele tem uma ferramenta de teste, né, para as teorias, para você ir visualizando os seus dados, para você ir vendo como está a sua pesquisa, se ela está atendendo ao seu objetivo, né, ele consegue fazer esse panorama para você. O WebQDA, ele já é um pouquinho diferente, porque além dele ser um software, ele também é uma solução web, então ele funciona a partir da internet, ele funciona lá na internet. Esse outro, a gente baixava o programa, e aí a gente fazia as coisas através desse programa que já está baixado no computador. Aqui não, aqui você vai usar ele de forma online, né, digamos assim. E aí ele faz apenas análise qualitativa, ele não trabalha com análise quantitativa. E ele é mais destinado às pessoas, né, que estão nessa área de fazer análise qualitativa. Dentro dele, a gente pode colocar texto, a gente pode colocar imagem, áudio, tabela, ficheiro, PDF, vídeos, enfim, ele trabalha com essa infinidade de coisas que você pode estar colocando, tá? A gente pode também fazer um trabalho com ele de forma colaborativa. Eu posso compartilhar, né, a minha pesquisa com outra pessoa, tanto com a minha orientadora ou meu orientador, como eu posso estar compartilhando com o meu colega de pesquisa, se for uma pesquisa de grupo, por exemplo. Eu posso estar usando essa plataforma para a gente trabalhar. E ela funciona tanto de forma síncrona como de forma assíncrona. Então, vai ser bem legal, assim, para os trabalhos em grupo, para as pesquisas em grupos. E ela, por ser uma solução web, acaba sendo um pouquinho mais leve para alguns usuários, porque às vezes a gente tem um computador e a gente sabe que os computadores eles vão se diferenciando, né, de desempenho. E aí, quando você tem muitos programas, muitas coisas instaladas em um determinado computador, se ele não for potente o suficiente para rodar aquilo, vai travar, vai ter vários problemas. E como essa é uma solução web, e você consegue usar ela na internet, você não precisa baixar o programa, você não vai ter esse problema, né, de estar recheando a memória do seu computador, mas também você só vai poder usar quando você tiver internet, né, quase um pouquinho parecido com o Prezi. E aí, mesmo na forma paga, porque ele também é pago, você só vai poder utilizar ele com internet, tá bom? Num contexto acadêmico, né, ele é muito útil para as pessoas que estão no mestrado, no doutorado, fazendo algum tipo de pós-graduação. Esse é o principal público do WebQDA, né? Acho que até por ser um aplicativo pago, acaba sendo que é utilizado por pessoas que já estão fazendo pesquisas mais extensas, porque a gente sabe que uma pesquisa de mestrado, de doutorado, acaba sendo uma pesquisa que leva aí, alguns anos para se desenvolver, né? Um pouquinho diferente da pesquisa que a gente faz na graduação, que nem sempre leva anos para desenvolver, mas tem pessoas que utilizam também. O que é que a gente pode fazer dentro do WebQDA, né? A gente pode editar, a gente pode visualizar e organizar os documentos simultaneamente, criar subcategorias. Então, assim, você consegue fazer uma organizaçãozinha muito estruturada das pastas, das coisas que você vai utilizar. Pode filtrar também os questionários, os dados, responder as questões. Enfim, ele te dá uma vasta possibilidade de trabalhar com a tua pesquisa. E aí, Carol, o que é que eu vou fazer se agora eu estou pesquisando, eu estou fazendo meu referencial teórico, ou então eu estou com uma demanda na minha sala de aula que eu preciso entender mais sobre determinado assunto, e onde é que eu vou fazer essa pesquisa? Onde é que eu posso encontrar fontes confiáveis, né, para fazer esse referencial teórico, ou para buscar uma informação, ou mesmo para buscar um livro, uma coisa na área? Vou mostrar para vocês. Primeiro de tudo é o Google Acadêmico.
O Google Acadêmico, como vocês podem perceber, ele é um pouquinho diferente do buscador Google normal que a gente utiliza. Por quê? Porque esse buscador normal da Google, quando você pesquisar um assunto, ele vai te apresentar tudo que ele encontrar naquele assunto. Então, assim, ele tem um filtro muito maior. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no Google convencional, se eu colocar autismo, vai vir tudo sobre autismo. Pode vir coisas que são legais, que são pesquisas, mas pode vir informações falsas, pode vir achismos das pessoas da internet, pode vir infinitas coisas. E aí você vai ter um trabalho muito grande para filtrar o que realmente vai servir para você. Se você colocar no Google Acadêmico, que já é uma plataforma que o Google criou, né, só para trabalhos acadêmicos, para pesquisas acadêmicas, quando você colocar, vai vir apenas fontes confiáveis, artigos científicos, teses de doutorado, livros que as pessoas utilizaram sobre aquele assunto. E aí, dentro do Google Acadêmico, quando você faz uma pesquisa, né, você consegue ir lá e selecionar se aquele é uma coisa que você quer ficar vendo recorrentemente, definir um lembrete para quando surgir um novo artigo sobre aquela coisa que você pesquisou. Enfim, você vai ver que consegue fazer várias coisas, inclusive descobrir uma referência bibliográfica de um livro, de alguém que você utilizou e que você não está sabendo colocar na norma da ABNT, né? Eu fiz até um exemplo aqui com o livro do Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, eu coloquei aqui. Quando eu coloquei, você vai ver que tem alguns filtros aqui, né? Qual o ano que eu gostaria que aparecesse sobre esse assunto. Então, se você quer uma pesquisa mais recente, uma pesquisa mais ou resultados mais recentes, resultados mais antigos, você pode selecionar, né? Selecionar por data. Se você quer artigos em português, em inglês, em outras línguas, enfim, você vai conseguir colocar também. Aqui você pode colocar se você quer incluir ou não as citações, porque por exemplo, o livro do Paulo Freire, as pessoas citam bastante. Então, pode ser artigos que só tenham citação, ou pode ser o livro especificamente, né? E quando você vai criar um alerta, aqui quando você coloca, ele vai mandar sempre para o seu e-mail quando surgir algum trabalho científico relacionado ao livro do Paulo Freire. Então, se eu criasse um alerta aqui, sempre que chegasse um artigo diferente, ia estar aparecendo para mim, porque eu criei esse alerta. E aí, eu coloquei aqui o livro do Paulo Freire, e aqui, nessas opçõezinhas de baixo, vocês vão ver várias coisas, né? Todas as versões, os artigos relacionados. E nessas aspasinhas aqui, quando você clica, aparece essa parte, né? E aqui você consegue ver a referência na norma da ABNT que você pode já utilizar, que às vezes a gente tem uma duvidazinha, né, de como é que faz, e aí você consegue encontrar aqui, e isso é bem funcional para a gente que está fazendo pesquisa, que está precisando fazer referências. Outro lugar que você pode procurar sem medo, né, assuntos, é na Cielo, né, que é uma Scientific Electronic Library Online, que é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção de periódicos científicos brasileiros. Ela é um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, juntamente com o Centro Latino-Americano do Caribe e da Informação em Ciências da Saúde. Então, assim, você vai encontrar aqui na Cielo também vários artigos científicos que são todos de muita qualidade. Então, se você quiser pesquisar determinados assuntos, você vai aqui nessa página inicial da Cielo, que é só colocar no Google também, pode ser no Google convencional, não precisa ser no Google acadêmico, coloca lá Cielo, e aí você consegue, né, fazer a sua pesquisa do assunto que você quer. Inclusive, aqui embaixo, não dá para vocês verem, mas tem uma lista de países, se você quiser, por países específicos. Não tem todos os países, só os que fazem parte, né, desse projeto, mas tem Brasil, tem vários outros que você pode estar dando uma olhadinha. E aí, hoje em dia, aonde mais eu posso estar encontrando a pesquisa científica? Porque, assim, tem o Google Acadêmico, tem a Cielo, tem outras plataformas que vocês podem estar utilizando, mas essas duas são as mais convencionais. E aí, existem outros lugares também que a pesquisa científica está surgindo. Outros lugares que até então, para a gente, era muito incomum. Por que era incomum? Porque eram as redes sociais. E as redes sociais hoje, elas estão, né, muito cheias de fake news, a gente sabe disso. Por isso que a gente vai falar sobre como encontrar pesquisas científicas dentro desse espaço. Porque as redes sociais, elas são o futuro?
né? As pessoas estão mais nesses lugares, as pessoas estão buscando outra coisa dentro dessas redes sociais que não seja apenas o entretenimento ou o compartilhamento de mensagens ou o compartilhamento de coisas que até então eram tidas como fúteis. Essa nossa realidade, ela mudou por causa da pandemia ou ela já vinha sendo uma realidade que estava sendo alterada, né? Então, assim, são muitos questionamentos ao entorno das redes sociais. E sim, ao meu ver, eu acredito que elas são o futuro, porque elas têm um poder hoje dentro da nossa vida, né? Então, a gente vê que dentro da política, dentro dos modos de vida, as redes sociais se colocam cada vez mais. Então, por mais que a gente tente fugir dessa realidade, sempre, de alguma forma, elas acabam nos alcançando. Então, é interessante a gente estar preparado e a gente saber filtrar o que a gente está vendo nessas redes sociais, né? Hoje, nas redes sociais, a gente tem um grupo de pessoas que são tidos como influenciadores, que são aquelas pessoas que influenciam através dos conteúdos que elas postam. Isso está muito associado ao dito blogueiro, né? As pessoas que divulgam marcas, roupas, enfim, coisas desse tipo. Mas a gente também tem uma questão dos criadores de conteúdo, que são as pessoas que estão ali influenciando, mas a partir de um outro viés, de uma criação de conteúdo específico, eles estão ensinando e compartilhando coisas de valor. E isso tem ganhado bastante representatividade dentro das redes sociais, principalmente nesse contexto, que as pessoas não estão mais interessadas em questões tão fúteis, as pessoas querem utilizar esse meio para aprender também, né? Para encontrar coisas novas, para fazer coisas diferentes. Então, hoje, dentro dessa categoria influenciadores, a gente também tem a categoria micro-influenciadores, que são geralmente pessoas que têm entre 1 e 10 mil seguidores, que são os micro-influenciadores, que estão ali influenciando também de alguma forma, e tem os influenciadores de uma forma geral, que são pessoas que têm aí acima de 10 mil seguidores. E sempre perto da gente, a gente está tendo pessoas desse tipo, né? E a gente também está tendo pessoas que produzem conteúdo de valor, que é o que a gente chama na internet hoje de conteúdo de valor. Só uma coisa, por exemplo, acho que agora na pandemia, muita gente ouviu falar do Átila, que era um cara, um doutor, que está aí sempre trazendo informação de qualidade para a gente sobre essas questões da pandemia, né? Ele trouxe muitas informações, ele trouxe cientificamente para a nossa vida de uma forma que eu acredito ser bem didática, e mesmo com o assunto que ele está lidando ser um assunto muito pesado, ele conseguia trazer isso de uma forma minimamente leve e compreensível para uma população, às vezes, que não tem acesso aos termos técnicos que ele trabalha, né, por ser um biólogo e tal. Eu acho que é biólogo, se eu não me engano. Me desculpe se eu tiver errado a formação dele, mas, enfim. Ele traz todo um contexto para a gente que é muito acadêmico, né, que eram de pesquisas científicas, de uma forma mais popular. E ele fazia isso através de plataformas como o YouTube, né, que são plataformas que até então o YouTube eram para ver vídeos, né, enfim, vídeo de gatinho, vídeo de tutorial, e a gente foi vendo que o próprio YouTube, ele foi criando uma roupagem diferente ao longo dos anos, e hoje lá no YouTube a gente tem muitos professores, a gente tem muitos doutores que estão produzindo conteúdo para te ensinar alguma coisa, seja na área da pesquisa científica. A gente também tem muitos professores que hoje compartilham seus planos de aula, suas aulas remotas por lá, para que a gente possa também aprender a fazer isso. Então, o YouTube se tornou essa plataforma. Assim como o Instagram se tornou essa plataforma, que o Átila também utilizava, outras pessoas utilizam, né? Uma pessoa mais antiga nesse meio, que a gente pode dizer, que é o Drauzio Varela, que ele sempre trouxe também muitas questões científicas de uma forma leve, tanto no YouTube, como no Facebook, como na própria televisão, né, que hoje a gente está meio que deixando de lado, mas que ainda é a tecnologia que mais está dentro da casa das pessoas, e eles conseguem levar coisas científicas, pesquisas, coisas de conteúdo mesmo, dentro dessas plataformas. Então, é uma coisa muito interessante da gente observar. Mas a gente precisa ter cuidado, né, gente? Porque nem tudo que está no Instagram, nem tudo que está no YouTube é verdade. A gente já passou por muita coisa em torno disso, né? Tem o YouTube do Total, que é totalmente voltado para a educação. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, assim, às vezes a gente está com uma dúvida numa coisa e a gente vai lá no YouTube hoje, a gente pode colocar, né, educação, enfim, aulas, microbiologia, que você vai encontrar alguém que está explicando de maneira
sensata e de maneira científica aquele assunto. Não é só uma pessoa que achou uma coisa e foi lá e fez. Tem essa pessoa? Tem essa pessoa. Mas também a gente vai encontrar coisas de valor. E é por isso que é importante a gente entender o critério da elegibilidade da informação, né? São 2 critérios que a gente apresenta também nas nossas cartilhas. Tudo que eu tô falando aqui, gente, tem um pouquinho lá na cartilha também, tá? Então, se vocês quiserem estar baixando para se aprofundar um pouco mais nesse assunto, é muito interessante. E a cartilha hoje, ela é um exemplo, né, dessas questões que eu estou colocando para vocês. Por quê? Porque ela veio de forma digital, ela está sendo vinculada através de um site, ela está sendo divulgada através do Instagram. Então, assim, a própria cartilha que a gente está debatendo aqui hoje, ela passa por todas essas questões que eu estava falando para vocês até então. E aí, quais são os critérios, né? Credibilidade de informações e acessibilidade. Por quê? Normalmente, nesses vídeos que a gente vai encontrar, nessas publicações que a gente vai encontrar nessas diversas plataformas, é interessante que a gente perceba como o discurso dessa pessoa foi construída. Se ela traz referências, se ela cita outras pessoas, né? Geralmente, se vocês não conhecem, tem um canal que se chama Tempero Drag, que é um canal que vai falar sobre sociologia de uma forma maravilhosa, e aí ela sempre traz, né, de uma forma muito didática, mas ela não deixa de citar as referências, ela não deixa de contextualizar, e lá no final do vídeo, você pode, na descrição do vídeo, desculpa, ela sempre deixa as referências, aonde você pode buscar para comprovar que aquilo que ela falou é verdade. Então, assim, quando a gente vê um vídeo desse, quando a gente vê uma publicação dessa, é interessante a gente buscar a referência dessa pessoa, né? E se essa pessoa deixa ali de forma fácil para a gente averiguar se o que ela está falando é verdade. Porque, assim, a fake news hoje, ela está aí a todo vapor, principalmente na internet. Então, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. A gente viu um vídeo, ele é legal, ele é bacana, ok, mas não pode ficar só nisso. A gente tem que procurar um pouquinho mais, né? Até porque a gente tem outras ferramentas para isso, para ver se aquilo realmente bate com a realidade, se não tem palavras distorcidas, né? Se não tem coisas recortadas que estão fora de contexto. Então, o primeiro critério é esse, é a credibilidade da informação, se ela vem de uma forma, né, de referências e tudo mais. E a qualidade da informação. Geralmente, essas publicações, esses vídeos, eles são elaborados, eles têm um roteiro, né, eles conseguem, eles têm um ponto de partida, eles têm uma continuidade que parece muito com aquela estrutura que a gente tem no artigo científico, por exemplo. Eles têm uma introdução, eles têm um desenvolvimento, objetivos e uma conclusão, né? Então, assim, tem uma estrutura. Por mais que venha de forma didática, por mais que venha de uma forma que tenha algumas brincadeiras, que tenham memes, que é uma coisa que está muito em alta, a gente percebe na construção daquela coisa, daquela publicação, daquele vídeo, uma estrutura, que não foi uma coisa feita de qualquer jeito. Então, assim, existem pequenos detalhes que a gente pode estar percebendo para entender se aquilo é de qualidade ou não. E aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Que, assim, a gente vai fazer a pesquisa, a gente não vai deixar de fazer a pesquisa científica dentro dos padrões, né? A gente não vai deixar de usar o Google acadêmico, a gente não vai deixar de usar livros para fazer a nossa referência, mas a gente pode também utilizar esses outros mecanismos, inclusive essas outras questões viram assuntos de pesquisa. Hoje tem gente pesquisando o fenômeno dos memes, como as pessoas se comunicam através dos emojis, né? São tantas variáveis que você começa a pesquisar esse universo também, né? E claro que tem os pontos negativos e os pontos positivos, mas a gente não vai abandonar literalmente o que não é digital para viver só no digital, e a gente também não pode mais estar vivendo só no que não é digital. A gente tem que começar a mesclar esses dois mundos e usar isso ao nosso favor. E aí, algumas coisinhas para a gente não esquecer dessa discussão de hoje. As tecnologias da informação e da comunicação são ferramentas muito importantes para os nossos estudos e pesquisas científicas, né, como a gente viu. Não só para fazer a pesquisa em si, para montar essa pesquisa, mas para que a gente possa absorver o que foi produzido e, nesse contexto, né, pandêmico,
onde a gente não pode estar indo a campo, onde a gente não pode estar indo nas bibliotecas, né? Muita gente não tem como estar direto comprando livros, enfim, para fazer pesquisa e para ter acesso à pesquisa, a gente tem que usar dessa ferramenta, e ela tem se mostrado uma coisa bastante abrangente. E os suportes tecnológicos, eles nos permitem aprender e conhecer outros métodos de aprendizagem, outras formas de aprender, né, que não só essa que a gente está acostumado. Inclusive, ontem a gente falou sobre isso, né, que a gente está desenvolvendo novas metodologias, novas formas, a gente está aprendendo a aprender diferente. Então, assim, está sendo uma mudança que ia chegar, não é uma coisa que foi apenas pela pandemia, eu acho que a pandemia, ela acelerou esse processo, mas de alguma forma a gente ia acabar chegando nesse momento de ter nessas experiências remotas, de fazer pesquisa online, enfim, essas coisas estavam no nosso meio já há muito tempo, e que as TICs, né, elas não são coisas de outro mundo, elas não são coisas que a gente começou a usar agora, elas estão no meio científico há muito tempo, isso não é novo, o que é novo é a forma como a gente vai adaptando as tecnologias que vão surgindo. E aí, lá na cartilha, a gente tem uma atividade para pôr em prática tudo que a gente aprendeu sobre essas TICs, que eu queria propor para vocês. Não é uma coisa que vocês têm que fazer, não, tá? Mas se vocês quiserem fazer para testar, né, o Google Forms, para testar como é que a gente pode estar usando esse universo a nosso favor, é vocês fazerem uma pequena pesquisa, né? Eu nem gosto de chamar que é uma pesquisa científica, porque vocês não vão fazer um referencial teórico, nem nada do tipo. Mas o que a gente está propondo? Que vocês coletem dados, né, de uma pesquisa e tentem analisar esses dados de uma forma mais descontraída, digamos assim. Né, que através do Google Forms vocês criam um temazinho de pesquisa, vocês podem pesquisar como os seus colegas estão se sentindo com a pandemia, como os seus alunos estão se sentindo, né? Qual o efeito positivo, o que é que o seu aluno gosta mais na aula remota, o que é que ele não gosta na aula remota. Enfim, existem várias possibilidades de pensamento de pesquisa, né, que vocês podem estar fazendo, criando um documento lá no Forms, no Google Drive, para vocês fazerem essa pesquisa, passarem para os alunos, para os colegas, para os familiares, não precisa ser uma coisa extensa. E aí, depois de recolher, analisar esse dado. Digamos que vocês perguntaram sobre como elas se sentem nessa questão da pandemia. E aí vê que a maioria das pessoas se sente feliz, a maioria se sente triste, enfim. O resultado que der, você pensar em criar um post no seu Facebook, no seu Instagram, e falar sobre aquilo, sobre como você percebeu que aquelas pessoas do seu meio estavam se sentindo com a pandemia. E se vocês fizerem isso, né, a gente ia gostar muito de ver, e aí vocês poderiam marcar o nosso @ para a gente ver. Isso é um resultado desse mini curso, para a gente poder botar alguma coisinha em prática. Né? A gente sempre gosta de estar tendo esse diálogo com vocês mesmo, depois que vocês saem aqui do mini curso. E no mais, gente, era isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que a gente possa ter, ampliar um pouquinho mais os horizontes de vocês, de como pesquisar, de como fazer essa pesquisa, do que são as TICs, de como elas estão no nosso meio e da forma que a gente pode usar elas beneficamente. É isso. Pronto. Mariana, acho que tu pode encerrar a gravação agora. Tá certo? Pessoal, antes de eu passar